tell no lies, I ain't gonna apologize. You can see just where I stand, you know exactly who I am. Taking everything I want, don't believe me then just watch. Spinning like the earth is mine, moving like I own this time. Can't stop me now. Can't stop me now. Can't stop me now. I'm just doing what I do. Won't stop doing what I do. Can't stop me now. Ain't backing down. Can't stop me now. I'm just doing what I do. Won't stop doing what I do. Ain't afraid to bare my soul. Ain't afraid to walk on coals. Hear the thunder when I step. You know where to place your bet. I'm burning like a house on fire, cutting like a razor wire. I ain't gonna tell no lies, I ain't gonna apologize. Can't stop me now. Can't stop me now. Can't stop me now. I'm just doing what I do. Won't stop doing what I do. Can't stop me now. Ain't backing down. Can't stop me now. I'm just doing what I do. Won't stop doing what I do. Not trying to be your hero. It's the only way that I know. This battle is never through. Every risk that I take, every bone that I break, just doing what I do. Can't stop me now. Can't stop me now. Can't stop me now. I'm just doing what I do. Won't stop doing what I do. Can't stop me now. Ain't backing down. Can't stop me now. I'm just doing what I do. Won't stop doing what I do. Can't stop me now. Can't stop me now. Can't stop me now. I'm just doing what I do. Won't stop doing what I do. Can't stop me now. Ain't backing down. Can't stop me now. I'm just doing what I do. Won't stop doing what I do. Pessoal, sejam bem-vindos à segunda parte da conversa com o Juan e Tamires, que a gente vai abordar agora o que, Felipe? Performance, meu povo, chegou a hora dela. Chegou a hora. Vamos começar logo falando dos patrocinadores, né? Agradecer a BS Cross, que deu esse conjuntinho lindo para Tamires e Juan. Agradecer a Baga, que deu esses óculos lindos para Tamires e Juan. Agradecer a Casa do Pará, que tem o melhor açaí anti-inflamatório da face da terra. Tá, gente? Qual o resto? Agradecer a Farmapele pelos manipulados perfeitos que a gente usa no dia a dia. Muito obrigado, né? Pele. Obrigado, Kev Pizza, que não tá na mesa, mas tá sendo feita. Chegando. Tá chegando, Tamires comeu tudo. Eles comeram todo. Nesse intervalo que a gente deu aqui, Tamires simplesmente devorou todas as que estavam na mesa. Fale a verdade. Eu não toquei nessa pizza, eles acabaram no primeiro Mas tá episódio. vindo, tá vindo. Foi a gente, mas foi mais uma, tá? E É muito... proporcional ao tamanho. Sim. Olha, Ele é grande. O cara é grande, pô. e muito obrigado, Clínica Meta, por sempre contribuir com a nossa saúde da forma mais completa possível. Muito tá? obrigado. Pessoal, vamos lá. A gente finalizou o bloco, né, falando sobre a situação para Tami, que no caso era relacionada à comida, né? Tipo, posso fazer crossfit, treine a intensidade, posso comer o que eu quiser, e não é bem assim, né? A própria Nutri falou. E agora, para Juan especificamente, tem muito uma moda hoje em dia, Juan, de alguns tipos de situações que tendem a tratar a dor. Por exemplo, e aí vem a pergunta, que no meu dia a dia do cross, eu escuto muito, Júlio trabalha com isso, de certa forma também, tô com dor, vou fazer uma liberação que passa. Esse sorrisinho foi maravilhoso. E aí... Essas perguntas a gente chega... Tem que... E as perguntas são surpresas, eu vou fazer melhor. Informar que não teve nada que eu fiz com o Tami, porque pra Tami eu não contextualizei, depois eu contextualizei. Vamos lá. No cross, a gente envolve muitas articulações, né? A gente envolve muito grupo muscular de forma muito mais global. E aí a gente escuta muito dos alunos assim, tô com dor. E hoje em dia se popularizou muito curso de liberação miofascial,
que pelo que eu entendi pela lei, você não é obrigado a ser formado em fisioterapia para fazer isso, né? E muitos profissionais trabalham com liberação miofascial e, por consequência, vendem o seu trabalho. E eu queria entender, né, até que ponto a liberação, tô com dor, libera que passa, até que ponto essa dor pode ser realmente uma liberação para resolver, porque é um músculo e tal, ou que ponto mais a gente usa a liberação só como fosse realmente algo nesse sentido? Então, a liberação a gente precisa entender primeiro o contexto da dor. Nós podemos ter dor sem lesão, tá? Então, se a gente tem dor sem lesão por uma disfunção do sistema nervoso central que altera, né, por exemplo, o estímulo tátil, tem uma disfunção que chama-se alodínia. Alguém já ouviu falar de alodínia? Não. A alodínia, se você soprar na pele, Dói. a dor é muito. Então, veja, há uma lesão ali? Não. Há uma disfunção do sistema nervoso? Sim. Então, você tem que começar a analisar qual o contexto do paciente para ver qual intervenção você vai tomar. No caso da liberação miofascial, ficou muito latente. Por quê? Porque o toque é muito bom. O toque é muito bom. A massagem, o apertar é muito bom, é alívio. Imagina você que saiu do muff lá no dia, fez o recovery lá, pronto. Fiz. Por isso que só ficou o bíceps O toque é maravilhoso. Você tá alguém ali soltando a sua musculatura e tal. Outra coisa que eu preciso falar, a liberação miofascial, ela não existe. Você não libera a fáscia do músculo, que há uma mobilização dos dois tecidos, tá? E aí você tem os mecanoreceptores e todo aquele esquema lá, a questão da fáscia em relação ao músculo, porque a fáscia ela entranha no músculo. Então, ela não desliza sobre. A gente tem essa falsa impressão. Lógico que em alguns locais, como, por exemplo, o trato tibial, a gente tem uma face um pouco mais espessa e ela tem um certo movimento por cima, mas ela não desliza completamente sobre o músculo, porque ela entranha, por isso que ela sustenta. Então, pensando nesse caso e nessas avaliações, eu não posso chegar única e simplesmente e meter o cotovelo no músculo do atleta, porque eu posso ter um efeito rebote e potencializar essa dor 1 ou 2 dias depois ou horas depois. Falar, mano. Não, pode concluir. É porque eu quero só complementar depois. Acho tão legal a sintonia que tá aqui. Né? Tá tão legal. Tá bom. E aí, o que acontece? Então, qual é a grande ideia da liberação miofascial? Que se vende um pouco hoje a liberação miofascial como um tratamento. E não é tratamento. A liberação miofascial é uma ferramenta dentro de um contexto de tratamento. A partir do momento que você entende isso, você sabe que qualquer dor que você tiver, ela não pode ser tratada inicialmente. Até pode, ela não pode ser direcionada inicialmente para a liberação como tratamento. Ela tem que passar, o atleta tem que passar por uma avaliação. Um atleta, uma pessoa não é atleta, tem que passar por uma avaliação. E em cima dessa avaliação é que eu vou ver o contexto lá da dor, em que situação está essa dor, se é uma dor de um cunho articular, se é uma dor irradiada, se é uma dor em queimação, se é uma dor perfurante. Cada sinal desse me diz um contexto. Por exemplo, é muito comum atletas de crossfit terem dor de cotovelo e punho, tá? Por uma disfunção biomecânica da escápula. Então, essa dor é reflexa. Onde está a disfunção? No cotovelo? Não, a disfunção está na escápula. E aí você tem que... E com a liberação miofascial fica muito complicado de você achar esse contexto não, de achar essa via e tratar. É muito difícil. Então, você tem que ter uma ação. No meu caso, eu puxar a sardinha para mim, entra com a osteopatia ou a quiropraxia, a gente tem testes para isso, para tentar ver onde está a falha e devolver a função para que todo o padrão se organize. E aí, você tem uma falsa epicondilite, no caso, e não tem a inflamação dita no cotovelo, mas você tem a dor reflexa. Você vai meter o cotovelo na escápula do atleta, 2 dias depois o cara não levanta o braço. Mas acontece. E não é raro. Então, assim, hoje, essa ideia de que liberação miofascial é tratamento está sendo muito difundida, tá? Liberação miofascial, ela não é um tratamento, ela é uma ferramenta dentro do contexto, que é isso que a gente tem que entender. Eu acho que uma dor, a partir de 3 dias, ela já é
é considerável uma avaliação, né? Porque aí você já tira a possibilidade da dor tardia, né? Então, a partir de 3 dias, passou para o 4º, 5º dia, opa, já acende o alerta. E aí você vai ver se está vindo por uma disfunção biomecânica, por uma falha, por uma inibição muscular, enfim, o que seja, ou se já está desenvolvido ali um processo inflamatório, as ites da vida. E aí, dentro desse processo inteiro, é que você vai ver se você vai usar a liberação miofascial ou não. Nesse caso específico que ele está falando, como uma manutenção, você pode usar a liberação miofascial como uma ferramenta para facilitar a mecânica do atleta. Tá? Era o que a gente estava falando de um contexto simples lá do SNET, que você precisa de uma rotação externa com hiperextensão do tronco, né? Então você precisa fazer todo aquele movimento. E se você tiver um espasmo leve ou uma contratura, um encurtamento dessa musculatura de peitoral que você veio treinando durante a semana, o peitoral ele é rotador interno. Puxa o microfone. Então você quer fazer rotação externa com extensão num músculo que você trabalhou rotação interna com contração. Não vai. E aí vem o contexto também biopsicossocial, porque você pega pessoas que trabalham muito tempo sentadas, ou computador, enfim, e você tem esse padrão, não é a posição, enfim, é o padrão que o corpo ganha com isso, certo? Então esse padrão vem de encurtamento e fechamento, é inflexão. E aí eu passo o dia inteiro assim. Quero chegar a fazer isso? Não vai. Até vai, se você parar meia hora e fazer todo o trabalho de ativação escapular, mobilidade torácica, certo? O aquecimento deltoide de rotação externa, para depois fazer o exercício. Então, a liberação miofascial, dentro desse contexto de melhorar a capacidade articular, ela é bem-vinda, tá? Ela é bem-vinda como uma ferramenta para uma melhora. Mas para tratamento, realmente, assim, tem outras possibilidades que a liberação pode vir, a questão da parte metabólica também, porque você tem um aumento de vascularização, você tem um ganho de amplitude, enfim, isso aí vai muito da avaliação do atleta. Mas é uma ferramenta muito bem-vinda, né, muito bem utilizada na fisioterapia, que ela bem feita em cima de uma avaliação criteriosa, ela pode ajudar muito o atleta e inclusive pode até salvar em certas situações para que o atleta ganhe aquela amplitude a mais ali e consiga fazer um certo movimento ali com dor e tal, e a gente consegue trabalhar dessa forma. Mas realmente a liberação miofascial hoje está bem, como é que eu vou dizer, compactada e feita e formada para comercializar, liberação, para comercializar, entendeu? Deixa eu só falar uma coisa. Eu não sei se o Juan vai lembrar dessa história. Tu lembra onde tu me conheceu? Quando? Que um dia tu já me atendeu. Eu acho que eu dei uma bronca em tu no dia, não foi? É isso que eu tô querendo falar. Mas, veja, foi uma bronca gentil. Sim. E que eu super concordei, porque eu me vi no seu lugar como nutricionista também. Chego eu, contar rapidamente a história. Eu ia viajar no domingo, eu lembro claramente. Eu ia viajar no domingo. E era congresso. Não era nem pra competir, não era nada assim, era congresso e tal e tal. E aí eu comecei a ter uma dor na lombar na sexta-feira. Uma dorzinha chata na lombar. E eu, caramba, avião, ficar sentado naquelas cadeiras de congresso, eu preciso estar bem e tal. E aí, na época, era sábado. Na sexta-feira começou a ir no sábado, nada de melhorar. Enfim, aí eu procurando alguém, nada. Não conhecia Juan. E não consegui ninguém que me atendesse no sábado. Aí uma colega me indicou. Aí eu vou falar com ele, né? Aí ele, muito gentil, maravilhoso, me encaixou pra me atender num sábado à tarde chuvoso. Me lembro claramente disso. Obrigada, Juan. Nada. Mas ele botou uma toalha na lama. Não, fui muito presente da maca, tudo certinho, limpinho. Se você não entendeu, assiste o primeiro Mas onde é que bloco. vai chegar a questão? Que quando eu cheguei lá, você perguntou aí de fazer uma liberação, eu cheguei lá, não, então. Eu já cheguei dizendo o que ele tinha que fazer em mim. Aí eu já cheguei assim, não, então, é porque eu tô com esse dor lombar, vou viajar e tal. Aí eu queria fazer uma liberação, nananã. Aí ele, como eu tô dizendo, muito gentil, muito, né, disse assim, então. Ele, em resumo, o que ele disse foi, quem decide o que vai fazer sou eu. Só que assim,
foi exatamente isso que ele acabou de dizer. Não é bem assim, não é só a liberação que vai salvar. Mas eu acho que eu expliquei para você, Não, inclusive, você esse contexto explicou. da liberação. Eu disse, olha, isso aqui para sua dor, aqui, É a isso que eu tô liberação dizendo. não é uma... Resumindo, eu tô resumindo, claro. Jamais ele foi grosseiro de dizer assim, quem decide sou eu. Mas por que eu tô falando isso? Porque isso acontece comigo também. As pessoas chegam no consultório, então, eu quero fazer uma cetogênica. Eu digo, você tirou de onde que o que você Oi, precisa é alô? uma cetogênica? Tipo, não, a gente avalia muitos parâmetros dentro da nutrição também. Então, a gente estava falando até aqui no intervalo também, a gente falou em relação a uma estratégia, por exemplo. Ah, não, eu vou fazer... A gente falou da paleo, né? Da famosa paleo, que teve a sua fama aí e tal. Mas todo mundo... Eu não usava essa estratégia, mas digamos, low carb que está na moda, cetogênico que está na moda, vai ser bom para todo mundo? Não. E quem decide não é o paciente, entendeu? Não é o paciente que chega e diz, eu quero fazer uma low carb. Não, é a gente que vai ver o que ele precisa. É apenas uma estratégia, como ele falou, é uma ferramenta. Então, quando ele falou isso, eu... recolhi, né, a minha insignificância na fisioterapia e disse, realmente, eu não sei de nada, não sou eu que decido. Foi o seguinte, ela chegou, Mas ele foi lembrei super agora, gentil, nitidamente. maravilhoso, me salvou, eu viajei nova. Ela Só chegou... quero avisar isso também. Eu lembro nitidamente que ela chegou e disse assim, olha, eu tô assim, ela estava meio agoniada porque ia viajar e Que eu tal, e sou eu disse, olha, agoniada. calma, vamos lá, vamos ver como é a sua dor, é o que eu estava falando, para entender, né, toda a situação, o contexto dela aí, vamos lá, ela começou a contar assim, eu treino assim, eu queria fazer uma liberação, porque eu vou viajar, eu disse, não vou fazer liberação em você não, por que fazer uma liberação em você? Não, porque a dor, eu disse, não, mas... A situação da sua dor é uma coisa, a liberação é outra. A gente vai tentar avaliar aqui. Foi. Resumindo, eu acho que eu entrei com osteopatia. Foi muito mais Entendeu? osteopatia do que a Pronto, liberação. e aí a gente conseguiu Acho que pra eu ficar equilibrar. feliz, ele deu uma liberada assim. Porque Tem que dar o que, faz parte. tem que dar o que a pessoa quer e o que precisa, né? Não, mas às vezes, porque é o seguinte, é justamente esse, é o que eu estou falando, faz parte, é uma ferramenta, entendeu? Então, veja, ela tem uma musculatura tonificada, tem volume, então, porque no final de uma manipulação onde essa musculatura cedeu, eu não posso potencializar com a liberação. Na verdade, não entrava meio com uma massagem esportiva, né? Sendo que você, dentro disso aí, a liberação, isso é uma coisa muito pessoal, isso é muito do que eu acho, né? E do que eu vivo na clínica, lógico que tem tem uma base científica, lógico, mas eu acho que toda liberação miofascial, mobilização muscular, ela tem que ser pautada em cima de trilhos anatômicos. É lógico que você tem que ter a anatomia, entender aquilo ali, mas o trilho anatômico é a dispersão de força pela fáscia. Não dá, né? Porque como é que eu melhoro, por exemplo, uma rotação externa de braço, né? Se eu pegar o peitoral, restringir ele e pedir a rotação externa, o que é que eu faço? Eu recruto as fibras, encurto elas, puxo para mim, né? E peço o alongamento ativo do atleta. A partir do momento que eu solto isso, ele ganha, é nítido, é na hora, é claro, entendeu? E ele, se eu ganho essa amplitude sem a dor, eu melhoro a capacidade dele de executar a técnica. Então, se eu raciocino dessa forma, eu tenho como ajudar o atleta, eu tenho como melhorar ele, a parte articular dele, e tudo isso vai influenciar na biomecânica, que vai influenciar diretamente na execução da técnica. Então, ele vai fazer a técnica com mais destreza, com menos trabalho, variável física. Se ele tem menos trabalho, tem menos gasto de energia. Então, essa força que ele usaria para fazer a rotação externa não vai para vencer a barreira articular, vai para o peso. Perfeito. Então, a tendência é ele dispersar mais energia na barra ou no dumbbell, enfim, o que ele quer fazer. E aí é que está o lance da liberação miofascial como ferramenta, você entender Quando te dá o momento certo, né? justamente. Eu queria falar duas coisas. A primeira, mais importante, na hora que você falou de massagem esportiva, Caio olhou pra mim, eu juro por tudo. Ele olhou pra mim por essa frestinha aqui e falou assim: eu quero. Ele assim, ó, eu quero. Tá? Mas isso Então, mas quem vai decidir o tratamento procedimento é ele. Viu, Caio? Já fica aí a dica. No bloco 1 a gente começou definindo o que era saúde, né? E eu queria que a gente sabe como treinador que saúde e performance, ela por vezes se difere um pouquinho. Mas eu queria dar a visão de vocês, do ponto de vista da nutrição e do ponto de vista da fisioterapia, até onde ela diverge, na opinião de vocês. Até que ponto aqui eu levaria uma pessoa comum, entre aspas, e atleta eu puxo mais do que isso. Oi, eu, de novo? Posso também. Posso também. Quer? Não sei, tanto faz. Fique à vontade. Comece, eu complemento. Olha, Bom, ímpar. veja, na fisioterapia, eu preciso entender qual o objetivo dele, porque se ele está só num padrão de, eu quero ter saúde, mas quero melhorar. Vou dar um exemplo.
Tivemos Ian agora, eu acho que ele até saiu no Globo Esporte numa matéria que aconteceu. Ian, ele correu a primeira maratona dele, fizeram toda uma matéria com ele e tal, e ele tem 10 meses de corrida. Conversei com ele e tal, canelite, aquela história e tal, mas eu vou, e é um cara assim, um cara muito legal, sabe, muito inteligente. Ian, um abraço. E um cara muito focado. Ele disse, eu vou correr, irmão, eu vou correr. E aí eu apresentei 2 atletas que eu já atendi, que são maratonistas de muitos anos, os caras viajam o mundo inteiro, que é Justino e Edson Amaro. Os caras são um monstro, já, acho que cada um já ganhou a Maurício de Nassau aqui, acho que cada um 4, 5 vezes, foram medalhistas lá da Maratona do Rio, um em primeiro, outro em segundo, e eu fiz uma videochamada e botei Ian. Olha, vê aí. E aí eles começaram a conversar, enfim, e ele disse, olha, cara, para você correr uma maratona, você precisa no mínimo de 1 ano e meio, 2. Mas eu quero. Não, eu tô treinando, tô imbuído e vou. Aí ele chegou pra mim e disse aí, ó, velho, eu tô com essa dor que não passa. Eu disse, não vai passar. Mas, velho, não tem como, irmão. Pra você correr uma maratona, você tem que rodar 60K por semana. Você tem que fazer média, né? Média de treinamento. Como é que eu vou equilibrar isso, velho? Tua estrutura não tá preparada para receber isso. Mas se você quiser correr... Bem, eu estou aqui para tentar manter a sua expectativa, que a gente estava falando no primeiro bloco, né? E aí ele fez, não, mas eu vou correr. Enfim, trancos e barrancos, eu atendia, meu sócio atendia, aquela agonia e tal. E aí ele disse, velho, eu tá chegando perto. E eu disse, olha, eu quero você aqui na quinta-feira, a gente vai fazer um procedimento, que é uma fase de polimento, né? Você está vindo da fase de polimento e a gente vai fazer a cereja do bolo. É um protocolo que a gente usa sempre antes das provas com os atletas. E ele foi, eu tô me sentindo muito bem e tal. Eu disse, vai lá, mete bronca, te diverte. E foi massa. E fizeram, inclusive, uma matéria com ele sobre isso. Então, veja bem. Como é que eu vou... Rapaz, já pensei em outra coisa. Me fala de novo a tua pergunta. Eu já raciocinei outra coisa, falei com o Ian. A gente sabe que performance e saúde são coisas que diferem. Certo. E aí... Até que ponto você, por exemplo, uma pessoa comum, eu vou até aqui com ela e o atleta eu puxo mais do que isso? Veja, Ian é uma pessoa comum. Certo? E ele tinha um objetivo claro na mente dele, traçado, e que ia executar. Com você ou sem você? Então, eu, com um pouquinho de experiência que eu tenho, eu poderia mantê-lo vivo, vamos dizer assim, para a prova. Certo? Tentar equilibrar isso. E aí, como é que eu vou dizer a Ian que não? Eu disse a ele, velho, não tem como. Um cara para correr uma maratona, exemplifiquei, botei ele com maratonistas profissionais, ele conversou com os caras, inclusive ficaram amigos, ele vai para Petrolina, os caras são de Petrolina, para correr com os caras lá e tal, né? E não tem como você chegar a isso, é a pessoa, entendeu? Agora, lógico, ela tem que assumir toda a responsabilidade dos riscos, e eu falei o risco para ele, e ele assumiu e correu. Entendeu? E correu bem, foi maravilhoso lá. Então, poderia ser que ele tivesse corrido, tivesse quebrado no meio. Então, todo aquele processo que ele passou de desgaste de alimentação, de treinamento, de compra tênis. Cara, não sei se vocês sabem, mas um cara tênis que corre... é bom então, um cara que corre uma maratona, eles catembam um tênis de 3 a 4 meses. Tênis, a gente está falando tênis de 800, 900 pau. Então, eles catembam um tênis desse assim, em 4 meses. Então, ele te dá um tênis, ele te dá o par de tênis assim, olha, toma, porque... eu nem vou usar mais um tênis caríssimo, porque tem a quilometragem do tênis. Então, o investimento é alto. Isso, a mesma coisa para o CrossFit. O cara chega para mim e diz assim, olha, eu vou para o TCB, para classificatória. E eu estou treinando há 6 meses. Irmãozinho, quanto tempo tu treina? Eu treino 1 ano e meio. Tu vai de quê? Vou de intermediário. Como é que eu vou dizer ao cara, irmão? 1 ano e meio num TCB de intermediário. 1 ano e meio de treinamento para ser de intermediário. Veja, pelo que eu tenho, eu não sei como é a média. Para a corrida a gente já tem uma média científica. Não sei como é para o CrossFit, eu ainda não tenho essa informação. Mas eu acho para o cara ir para um TCB, no intermediário, 1 ano e meio só de treino, cara, você construir um corpo para um campeonato desse tamanho é complicado. Tem que treinar muito, tem que ser muito focado, com alimentação muito Porque ele regrada. tinha antes do CrossFit também, né? É porque eu E sinto... o treinamento de base e força, bem, já faz ele estar um caminho andado aí, Porque né? Ian foi do zero, ele nunca correu. Aí eu acho que é bem... E começou a correr e em 10 meses ele correu uma maratona. Né? Então acontece muito de um atleta se empolgar e depois de 1 ano e meio, o cara, assim, na minha cabeça, para um campeonato desse tamanho,
ele tem uma capacidade mecânica, fisiológica, corporal de encarar uma prova dessa em 1 ano e meio só. Eu acho muito pouco. Eu acho que com relação ao CrossFit, você pode até conseguir fazer todos os movimentos do cross com 1 ano e meio. Sim. Porque você pega alguém que tem uma base motora muito grande, eu acho que você veio da musculação, né, Tami? Sim. Então A vida você toda. já chegou no cross, você não chegou zerada, Exato. sem força, não. Você chegou com uma capacidade física muito boa, mas uma capacidade motora para as habilidades do cross Isso. muito ruim. Exato. E você foi desenvolvendo. Só que Exato. seu corpo, ele te permitiu aprender mais rápido, né? Então, por exemplo, eu tenho Manu, que chegou pra mim e fez sleep, eu quero fazer bar muscle up. Eu falei, Manu, vamos lá. Hoje a gente não faz um pull-up, né? Vamos por partes. Vamos por partes. Hoje, 9 meses depois, ela fez o primeiro bar muscle up dela. Então, assim, veja. eu falei assim, eu a fiz, ó... distância. Eu falei, ó, você precisa confiar em mim que você vai chegar. Agora, você precisa entender que isso vai demorar. Pronto. E você vai no meio É do a processo e falar assim, construção eu não de tô treinando nada de bar mu. Porque você não vai treinar bar mu. Sim. Você vai treinar pull-up, você vai treinar strict, você vai treinar emagrecimento, porque vai ter uma Adorei. dieta, vai chegar junto e eu vou precisar associar com o treino. Quando você emagrecer e ela perdeu 15 quilos, aí o bar mu ele vai fluir lindo. Mas até chegar a esse ponto, não. Então, o que eu acho que... Mas voltando aqui ao ponto... Eu acho que no CrossFit o que acontece muito é que em pouco tempo você não tem uma coisa que na modalidade é importante, primeiro malícia, então você entender um pouco mais sobre a modalidade, porque dentro da prova em si nem tudo é só sobre condicionamento. A malícia ela vem, por exemplo, você entender onde é que o teu calo aperta, qual é o movimento que é o teu calo, ali que teu cardio sobe e você não consegue mais manter. Então, por exemplo, no meu caso, que eu sou um cara mais leve, todo movimento de ginástica eu consigo fazer qualquer coisa cansado, pegar na barra e fazer. Agora, eu não consigo num movimento, por exemplo, de LPO. Se eu tô exausto e eu vou pra um movimento que é de LPO, eu tenho que parar ali antes, porque senão, se eu fizer uma repetição, Não vai. lascou. Eu fico no chão. Então, essa malícia que vem com o tempo de prática, é com o tempo praticando mesmo, você sentir onde teu calo aperta, aí isso leva tempo. Não é dado científico, mas é pela prática mesmo. Isso. O lance é o seguinte, como é que você faz com um atleta desse que quer render, que quer fazer um alto rendimento, que está numa planilha, né? Que está com acompanhamento, fazendo 2, às vezes 3 treinos no dia, que tem. O que é que eu faço? O que é que a gente faz na fisioterapia? A gente tenta criar um equilíbrio para manter o cara nisso, para não deixar ele quebrar. Por exemplo, tem atletas, pessoal lá da Manca, né? Então, eu atendo o pessoal lá do Comp praticamente toda quarta-feira. Todas as quartas. Então, eles vão uma vez por semana. Por semana, não é por mês, não, por semana. Então, para tentar equilibrar isso e tentar deixar eles no jogo. Os caras têm que estar jogando todo tempo. É treino. Aí chega de manhã e treina de manhã de não sei o quê, e vai para natação depois ou nada primeiro, é loucura. Então, assim, já é um alto rendimento amador. Isso. Né? Eles já são amadores, mas com altíssimo rendimento. Então, os caras são focados em grandes competições hoje. Hoje, os caras querem TCB, Monstar, Arena Challenge, né? E uma ou outra aqui para manter o ritmo, para criar aquela malícia. Quer fugir não daqui perder. da local, né? Mas assim, é muito complicado porque você bota muito o corpo para jogo, né? Você tem que ter um equilíbrio, você tem que ter discernimento, né? A partir do momento que o cara começa a ganhar dinheiro e viver disso aí muda o contexto. Tá? Porque aí você realmente é a sua ferramenta de trabalho e você vai ter que usar. Então, se você não pode usar, você tem que recuperar o mais rápido possível e se dedicar exclusivamente para aquilo, no caso de Neymar, que a gente estava falando, né? Que eu estava dizendo, Neymar com certeza passou a madrugada, vários dias, ininterruptamente, fazendo fisioterapia. Com certeza, fisioterapeuta chegou lá 2 horas da manhã, depois 4 horas da manhã, depois 6 horas da manhã, com certeza. Porque senão não vai. O pouco espaço de tempo que ele tinha, entendeu? O contexto da fisioterapia é mais ou menos isso. Então, assim, é muito difícil. A gente ainda tem um gapzinho, um espaço, né, entre o atleta amador de alto rendimento e o atleta profissional de alto rendimento. Tem uma proximidade? Tem. Agora, o atleta profissional, ele assume muito mais os riscos. Os riscos são muito mais altos. Acho que, na verdade, a diferença que eu vejo maior está, na verdade, na dedicação, no sentido de você não ter mais nada fora o treino e aquela vida de atleta. Então, por exemplo, você pega, por exemplo, da Bunker, nenhum ali vive disso. Todos os atletas ali, né? Atletas, porque eu e o Jurandir já falou sobre isso, então é uma concepção muito firme do que é ser atleta. Pra gente, atleta é Lilian Nagal, que vive disso. O trabalho dela é treinar, e o trabalho que envolve essa parte de marketing, de mídia, que envolve o treinar dela, é o trabalho. Então, pra gente, isso é ser atleta. Enquanto vocês estão trabalhando, ela está descansando. Isso. Exatamente.
Porque descansa o trabalho dela, entendeu? Contrapartida, ela vai ter que assumir muito mais riscos e chegar muito mais próximo do limite do que outros atletas que treinam pesado. O limite dela vai estar, ela vai estar sempre muito próximo de ter um problema, por quê? Porque o desgaste é muito grande, Ela tá porque no a limite muito exigência tempo. é muito grande, fisiológica, e a fisioterapia e a preparação física e a nutrição entram para manter o atleta no jogo, para ele treinar, ele tem que estar treinando para poder evoluir. Pelo tempo que puder. Na verdade, a gente fala que, do ponto de treinamento, não sei se a fisioterapia ela vem nesse sentido, a gente sabe que o atleta, uma hora, ele vai se machucar. O que a gente trabalha é para que esse tempo ele vá lá para frente e que quando aconteça no mínimo possível. Mas uma certeza que o atleta ele vai sofrer algum tipo de injúria. Sempre há a possibilidade, ele está Vandinha quer muito falar, próximo do Vandinha quer limite. Por favor. Quem? Vandinha. Eu não queria falar não, mas já que tu tá dizendo, eu E ela... chamaram você de Vandinha, não foi? Pra você que não entendeu... Na primeira? Pior que não. Pra você que não entendeu porque eles trocaram de lado... Quando ela trocou de lugar aqui, eu fiquei, cara, também já é tão preto, parece Vandinha. Aí daqui a Sim, pouco tá fala, ela. Vandinha. Eu estou rindo. eu não minha aguento alma. não. Esse Como Júlio, meu elogio, irmão. não, mas obrigada. Eu gostei da série. Gostando. Eu vou ver depois, pra não assistir. Vai. Mas, não, só pra complementar essa questão, assim, porque só refaz tua pergunta, assim, o quanto se... Quando você, por Onde- exemplo, eu chego pra você na tua clínica, no teu consultório e falo assim, Tamires, eu sou um atleta, eu vivo disso. Então, até que ponto você diferencia o quanto você pode, verbalmente ou na dieta mesmo, puxar dessa pessoa, de uma pessoa comum, então você sabe Busca performance, que né? busca performance, e de um atleta, exemplo, quem deu agora, Liliana Gal, que é assim, você vive disso, então você tem a obrigação de fazer isso. Mas assim, na verdade, a pergunta só que você tinha feito era até onde dá pra dissociar performance e saúde, né? Acho que foi mais ou menos isso que era o que eu tava em mente. No início foi. Porque o que eu penso é o seguinte, eu nunca vou trabalhar dissociando, tá? Isso é da minha prática mesmo. Até a gente já citou aqui, né? Tanto eu quanto o Juan, a saúde sempre tem que ser a base. Então, eu nunca, por exemplo, vou passar por cima de algo, esse suplemento pode ser que te faça mal, mas para a performance vai ser bom. Eu sempre vou ter a saúde como primeiro lugar, porque se ele não está saudável, ele não vai conseguir performar, não vai ter constância, não vai seguir. Então, eu costumo falar até assim, que eu não passo nada que eu não tomaria ou que eu não passaria para minha mãe, por exemplo. Eu tenho essa filosofia de trabalho, sabe? Assim, se eu não confio, de verdade, não que eu vá tomar tudo, porque eu não preciso de tudo. Mas se eu precisasse, eu tomaria isso, eu tomaria. Passaria para minha mãe, passaria. Não passaria, então eu não vou passar para o meu paciente. Então, assim, mas assim, eu também estou entendendo onde você está querendo chegar. E uma coisa que Juan vai poder confirmar, que eu já ouvi, e que fala assim, né? Não é fisiológico correr 42 quilômetros. Não é fisiológico levantar mais de 100 quilos em cima da cabeça. Então, claro que aquilo vai envolver um risco muito maior. E eu acho que o nosso papel na nutrição e na fisioterapia é dar suporte para aquilo, para como você acabou de falar, que a gente possa levar isso o máximo possível. Né? Dar suporte para que a pessoa não se machuque ou retarde mais isso. E um exemplo que aconteceu comigo há muito tempo, eu não trabalho com fisiculturista, né? É um mundo à parte, né? Eu acho muito massa realmente quem trabalha, mas é um mundo à parte. E uma vez, acho que no primeiro Arnold que eu fui, eu estava com uma amiga que trabalha com fisiculturismo, e ela falou, por que tu não começa a trabalhar com fisiculturismo e tal e tal? E eu falei, porque não é saudável, eu não acho saudável, assim, né? O fisiculturismo envolve muita coisa, além da dieta, do treino, tudo mais que todo mundo sabe. E eu falei, não é saudável. E aí, ela... e aí ela falou o seguinte, ela me disse um negócio que bateu muito, que ela disse assim, mas o nosso papel é justamente tornar isso um pouco mais saudável. Ela disse, a gente entra nisso com a nutrição funcional, inclusive, né, além da nutrição macronutrientes de cálculo, a gente entra com a nutrição funcional para deixar isso mais saudável, para olhar os exames, para equilibrar aquilo ali. A gente tem a modulação hormonal através da nutrição também. Né? A gente tem aquele suporte para o fígado, para detoxificar todas aquelas substâncias que eles entram em contato. Então, aquilo fez, caramba, é verdade. E naquela época, eu tive a curiosidade de entrar, né? Tive uns atletas cobaia, digamos assim, mas pela experiência, mas não quis realmente seguir. Então, acho que vai muito disso, assim, trabalhar com a saúde. E o meu papel o paciente chega... Quero correr 42 quilômetros. Ok, vamos, porque o meu papel aqui é te ajudar nisso daí, entendeu? Agora, claro, quando chega a questão de um atleta que vive disso, né? Como você falou, ganha dinheiro, ele coloca dinheiro em casa com aquilo dali. Eu acho que o nosso papel é mostrar os riscos. Né? O risco hoje é esse, é assim que a gente vai trabalhar para minimizar. Mas eu, de fato, não consigo passar uma coisa que eu sei que vai fazer mal. Entendeu? Isso é fato, assim, para mim não há, mas um dado só que eu não sei o número exato, tá? Depois eu posso até trazer isso. Mas que fizeram uma pesquisa com atletas olímpicos e que era assim, se existisse uma substância
que garantisse o ouro, mas que você vivesse X meses depois disso. Todos eles quiseram a medalha. Todos eles tomariam. Então, assim, quem é atleta realmente que vive disso? Reduziria em 15 anos, assim, se Alguma tivessem coisa assim. uma redução de quê? Se eu não me engano, foi isso, uma redução de não sei quantos você anos. viveria mais 15 anos. Não, você viveria menos. Tipo, se tivesse uma Menos 15 substância anos que da você sua- fosse medalhista olímpico, medalha de ouro, e você tirasse 20 anos da sua vida, você Isso. tomaria ou não? Eles dizem que Todos, sim. praticamente. Então, assim, é o tipo de pessoa que não é você que vai chegar pra ele pra dizer que aquele não é saudável. Na maioria das vezes ele já sabe, mas ele quer. Então, o nosso papel é dar o suporte pra que isso seja da melhor forma. É você pegar aquele colega seu competitivo e multiplicar por 1000, pronto, Total, né? Esse aí é a gente tem vida dele, literalmente. A gente tem muitas estratégias na fisioterapia em relação às modalidades, né? A gente tem os prognósticos de exercícios que são voltados para suprir ou para potencializar a necessidade do atleta. Então, esse prognóstico tem o PML, né, que é o Programa Minimizador de Lesões do meu amigo Dutra. É top lá, o Dutrinha. E aí, o que acontece? Ele faz uma anamnese, faz uma avaliação, vê seus pontos fracos, vê a especificidade da sua modalidade e, em cima disso, é criado um prognóstico de tratamento, de exercícios, para justamente preencher os pontos fracos, as falhas, as deficiências do seu corpo em relação à sua modalidade. Tá? Então, por exemplo, vamos para o CrossFit. Você tem o handstand, né? O handstand, veja, o homem ele não foi feito. Pra andar com essa loja. É só Pra andar você com ver o braços. tamanho do ilíaco e o tamanho da escápula, né? Então, assim, se você pegar um orangotango, vou dizer porque fica claro, né? Que o ilíaco desse tamanho e o ombro e escápula desse tamanho. Por quê? Pegada, né? Sim. Suporte, ficar de cabeça para baixo e tal. Então, o que é que acontece? Se eu sei que a pessoa quer fazer o handstand, não tem a força necessária ainda, eu faço a avaliação, a gente tem os dinamômetros e tal, que pode fazer isso aí, a gente testa o movimento, vê a execução e cria os exercícios, não cria os exercícios, a gente cria o prognóstico para aquilo, para aquela necessidade, para que ela execute o handstand, a gente melhora a biomecânica. Então, isso é uma forma de proteger o atleta. Né? Se ela entrar, por exemplo, para fazer o handstand zerada, só com a informação do treino, o risco aumenta. Se eu pego esse atleta e faço essa avaliação e consigo identificar isso e treino esse grupamento e dou condição para esse grupamento trabalhar na hora da técnica, eu diminuo esse risco do atleta ter qualquer tipo de problema durante a execução da técnica. Isso é uma das formas da gente diminuir o risco, tá? Diminuir o risco, não prevenir lesão. Prevenir, a gente não consegue. Eu acho que isso era uma das perguntas que eu ia fazer, justamente essa, né? Quais eram as estratégias que vocês utilizam para justamente fazer com que esse atleta, tanto o atleta cotidiano, né, corriqueiro ali, o aluno normal que quer uma performance a mais, quanto o atleta normal, para ele atingir esse patamar acima, sabe? Só um pique para finalizar. A gente tem a parte metabólica, né, que a gente trabalha. Você foi lá, né, na clínica? Não foi, né? Não. Melhor, viu? Não. Ó, mas vocês conhecem, né? Vocês já foram. Então, assim, a gente tem lá os protocolos de quente, frio, as banheiras e tal. Não fui convidada, não, mas eu vou ser. Olha agora, é agora. Não fui convidada. Olha. É a hora, qual é a clínica Você, mesmo? a Lever, ponto físio, agora. né? Anexo lá, Agora um broker continua, crossfit. fala mais, continua. Entendeu? Convite oficial. É isso aí, vá lá. Visitem. E a primeira, a senhora, é 0800, vá lá. Aí, já tô lá. Visita de graça. Pra todo mundo não, né? Não, para todo mundo já não dá. Faria muito. Mas então, aí esses protocolos que a gente monta, ele é muito pautado em cima, ele é pautado da parte metabólica. Então, se o atleta ele não tem uma nutrição adequada para a modalidade, para a especificidade, para o tipo de gasto que ele tem, irmão, eu posso fazer o metabólico, tentar recuperar o metabolismo dele do jeito que eu quiser. Eu não vou conseguir. O impacto do que eu vou fazer é muito pouco. Porra, o cara treina a semana inteira. Chega no sábado, enche a lata. E quando é durante a semana também? E aí, não, é o que é de praxe, né? Porque tem uma Quarta. semana. E aí, tipo assim, treina quebradinha ali pra desesperadamente. relaxar. Treina desesperadamente. Eu quero ficar, quero correr, quero pular, quero fazer. E aí chega no sábado, enche a lata.
bebe a noite inteira, perde a noite de sono. E aí no outro dia ele começa, segunda-feira, uma merda o treino, terça-feira, outra porcaria, quarta-feira com dor, e aí vai fazer a parte de recuperação metabólica, que seria, né, o recovery. Eu vou fazer milagre? E Não chega tem no condição, sábado de irmão. novo, já com Não tem dor. condição. Eu posso fazer o protocolo que for. Eu posso até acelerar isso. Há uma possibilidade da gente acelerar, diminuir essa sensação de dor, né, melhorar um pouco da biomecânica, mas ele vai ter a recuperação que ele teria acompanhando a nutrição tudo direitinho? Não tem como. Mas é por isso que eu falo pra todo mundo que a gente trabalha, a gente sempre recebe as postagens, né? De pra dar e quando tem um resultado, ela marca a gente. Algum aluno que recupera por alguma lesão, ele marca você. O Igor, que fez um trabalho incrível com o Júlio, que na verdade que o Júlio fez um trabalho incrível com o Igor, marca Júlio. Mas eu falo pra todo mundo que me marca, bicho, eu fico muito feliz, eu fico muito contente e alegre de fazer parte do teu processo, mas o mérito é seu, velho. Sim, Porque eu posso te mostrar o caminho, mas se você não percorrer, Total, meu irmão, total. não tem pra onde não. Então, no final, todo trabalho depende da pessoa, não tem pra Com onde correr. certeza, com certeza. Então, é muito entender qual é a necessidade do paciente naquele momento, né? Então, assim, pela avaliação física, por exemplo, né? Respondendo sua pergunta, ele está com sobrepeso, então, obviamente que esse sobrepeso vai trazer mais dificuldade para a performance, então vamos trabalhar esse ponto. Inicialmente vamos perder peso, ou não, é a massa magra, né? Ele até está com peso bom, mas está com pouca massa magra, está precisando melhorar a força. Eu vou de uma forma muito sutil também, sem linguajar técnico, entendendo quais são as maiores dificuldades do paciente no treino. Né? Então, é o quê? Eu digo, é o cardio, é a força, é o LPO, é a ginástica, como é que tá? Então, dependendo do que ele me fala, eu vou meio que identificando qual é a questão ali para a gente ir trabalhando por partes, né? Porque a gente não vai conseguir resolver tudo da noite para o dia. Isso é muito importante seja dito, né? Também. Verdade. A questão do imediatismo, né? Então, acho que foi essa a tua pergunta, né? Porque a gente já deu uma volta aí. Quais eram os métodos? Que é tipo, o que é que a gente faz, mas qual é o método de quê? Assim, pra De prevenção. Alcançar e prevenir. esse outro patamar na... Não, era para alcançar. Exatamente, de performance. Então, é muito entender qual é a necessidade, assim, ou qual é a prioridade, digamos assim, do momento. Né? Então, a gente vai ter coisas que a gente consegue trabalhar para melhorar, por exemplo, o VO2, né? Já tem estudos com a beterraba, queridinho. A BT Brava. Brabas. Que é não só na melhora da oxigenação dos músculos, né, que é o papel mais conhecido dela de fato de vasodilatação, mas também na melhora do VO2. Então, não é todo pré-treino que é adequado para todo mundo. Então, para aquela pessoa, qual é o pré-treino adequado? Olha, isso é importante. É todo mundo que vai Loucura. precisar usar creatina? Em qual momento vai usar a creatina? Acho que isso aí a gente já entra no... aí, Mas, enfim, em quinto resumo, episódio o da que eu tô minissérie. querendo dizer é muito entender o de cada pessoa, né? Então, assim, é o excesso de peso nesse momento que está trazendo dificuldade para a performance dela, vamos trabalhar a perda de peso. Ela já está super magra, quer ficar mais magra ainda. Vamos conversar, né? Você quer performance? Quer. Você está precisando melhorar a massa magra. Massa magra vai pesar na balança, né? Isso pesa muito com mulher, especialmente. Né? Então, a massa magra vai pesar na balança. Ou, não, a minha maior dificuldade realmente está sendo o cardio. Vamos trabalhar isso. Enfim, por aí a gente vai. E aí, uma coisa que agora eu queria perguntar. Posso? Claro. Uma vez já, devolvendo a eu não vim pergunta para preparado pra vocês isso. até. Eu não vim preparado pra isso. Pois esteja. Ave Maria. Estou preparado para tudo. Veja só, uma vez, devolvendo até um pouco essa pergunta, eu ouvi o seguinte: teoricamente, todo aluno, para fazer o keeping, deveria conseguir fazer o strict antes. Tipo, para ter esse suporte. E aí, eu acho que os três podem me responder em relação a isso. Tipo, seja um HSPU, seja um pull-up, né? Que eu acho que é até, entre aspas, pior. Né, quando a pessoa não tem uma boa estrutura, sei lá, começa fazendo balanço, mas ela não consegue fazer na força. Então, qual a opinião de vocês em relação a isso? Porque eu confesso que eu achei isso super interessante. Porque eu vim da musculação desde os 14 anos, né? Tipo, hoje eu tenho 35, então eu entrei no CrossFit a fazer 5 anos ainda. Então, quando eu entrei no CrossFit, eu já vinha de uma base de musculação muito grande. E Júlio sabe, eu fazia tudo na força e não fazia no keeping. Eu já entrei fazendo HSPU na força e não fazia no keeping. Fazia um pull-up na força e não fazia no keeping. Bruta. O LPO ele sabe. 100%. Era tipo na força, totalmente. Então eu ouvi isso de uma pessoa que disse assim: não, mas isso não é ruim. No fundo era bom que fosse assim, que todo mundo tivesse essa base de força para depois ir pro keeping. E aí eu queria ouvir de vocês. Eu acho que eu vou iniciar e vocês vão meter bronca aí depois. Agora eu vou comer, porque vocês estão falando. Joia. Eu vou responder com uma pergunta. Eu vou responder, assim, tentar responder com uma pergunta. O que é que você acha se eu conseguisse melhorar a capacidade cinética, né? A passagem de força de um músculo para o outro em relação ao movimento?
Antes de você fazer a técnica, o que é que você acha? Se eu conseguisse melhorar a capacidade sinérgica, de sinergia muscular desse grupamento que você vai utilizar, antes de você executar a técnica, você iria executar ela melhor ou pior? Melhor, com certeza. Pronto. Então, o exercício preventivo para potencializar um atleta, porque o que acontece? Há muitos atletas de alto rendimento, por incrível que pareça, eles desenvolvem inibições. Inibições musculares, minha gente. O músculo ele vai apagando. Quando eu digo apagando, é tipo no sistema nervoso central, como uma forma de proteger o atleta. E isso causa, muitas vezes, compensações, porque você vai ter que jogar essa falha para o lado contralateral e o corpo vai se organizando. Então, o que é que acontece? Se a gente identifica isso aí, a gente trabalha nesse ponto e, geralmente, isso são feitos com movimentos muito simples, certo? Com pesos muito pequenos, tá? E aí a gente reativa, acende novamente essa musculatura. Então, veja, se eu faço inicialmente um trabalho que eu posso melhorar essa capacidade articular dessa cadeia, desse grupamento muscular que vai ser exigido na técnica, é claro que quando eu for executar a técnica, eu vou executar com muito melhor condição, com E segurança também, no muita caso. segurança, porque veja bem, o que é que eu vejo muito nos atletas iniciantes? Justamente a falha desse grupamento específico que ele está trabalhando para a técnica. Porque, veja bem, a gente tem contextos externos ao treino. E esses contextos externos geralmente influenciam muito na hora do cara treinar, que foi aquele exemplo que eu disse. Você está em flexão e está em encurtamento de cadeia anterior e você pedir um supertensionamento da cadeia posterior em extensão. Então, o que acontece? O fisioterapeuta ele pode estar atuando dessa forma, ele pode estar diminuindo o risco, potencializando um atleta de alto rendimento, tá? Detectando essas variáveis. E a técnica ela tem que ser para o atleta o último. Ele quer atingir aquilo ali, mas ele precisa de todo, por isso que vem um warm-up. O warm-up vem justamente para fazer a ativação, aquecimento, a mobilização articular do grupamento que ele vai utilizar no treinamento, né? E aí entram vocês, né, para chegar lá e direcionar o cara e dizer, ó, faz mais, faz menos, tu tá assim, tu tá assado, a técnica tá, o balanço tá pouco, e enfim. Então eu vejo que é somatório, sabe? É juntar as capacidades, as informações e a gente direcionar isso pro atleta para proteger e potencializar o que ele quer. E aí vem a técnica, aí vem vocês. Por favor, Começar. Tá. vontade. Eu acho que a gente pode entrar em muita coisa quando fala com relação a isso. A gente pode responder sua pergunta ou a gente pode entrar em outras questões. Por exemplo, a gente sempre fala que musculação é mais segura que academia, né? CrossFit, não? Desculpa, que é crossfit, perdão. Que musculação é academia, enfim. Que musculação é mais segura que crossfit. E geralmente quando a gente fala isso é porque a gente associa que na musculação a gente tem mais controle. Ou seja, a gente pega um movimento X, um equipamento X, a gente coloca nele plaquetas que dizem em acordo ao nível de força que eu tenho naquele momento, né? E eu vou fazer ali com o nível de força que eu tenho naquele movimento X. Quando a gente vai para um pull-up ou para um HSPU, eu não tenho plaqueta, eu tenho meu peso. E ou eu consigo controlá-lo ou eu não consigo controlá-lo. Então você pega uma pessoa que ela, por vezes, não consegue controlar o próprio peso, ou seja, uma pessoa que ela não consegue fazer no strict, na força, fazer lá a flexãozinha ou fazer a barra, e você ensina para ela uma forma de você criar potência, ou seja, você deixar o seu corpo mais leve para fazer o movimento. Então, seria a mesma coisa, por exemplo, de você pegar uma pessoa, ela coloca muito peso na academia, ela fica se balançando na academia para fazer aquele peso fluir, né? O que cria naquela situação é uma falta de controle. Quando você pensa nisso, você pensa uma pessoa que ela não tem mecânica e não tem eficiência, que é o que de verdade importa pro cross. Então, o que importa pro cross não é, por exemplo, você fazer um bar muscle up. É você conseguir fazer 20, sair, correr, voltar e fazer burpee. Seria basicamente isso. E aí, quando eu penso em eficiência, então, eu tenho que pensar em um movimento que ele, mecanicamente, ele flui. E aí, para ele fluir, eu tenho que começar a pensar, e aí a gente começa a trabalhar na nossa área. Quando eu consigo uma pessoa que ela faz um strict pull-up, eu tenho, primeiro, que ela tem a segurança funcional do corpo dela de se puxar. Quando eu entendo que ela consegue fazer isso aqui, vai e volta, eu consigo entender que ela tem, funcionalmente, a habilidade de controlar o movimento dela naquela situação. Então, se ela erra o keeping, que deve ter acontecido com você no começo, você puxava e você caía. Eu garanto que... Não, imagina, Júlio, coitado. Eu garanto que o seu corpo ele muda numa questão de nomenclatura. Teu corpo ele não despenca, ele desce.
Então, na hora que você faz um pull-up e você erra o balanço porque você não tem a técnica, você não despenca para baixo. Você segura a volta. Porque você tá ali, você tá em casa. Você consegue puxar, né? Então, você tá em casa ali. Então, o despencar é o problema, porque quando você tem o despenca, você tem e aí o Juan pode falar melhor do que eu, a tua articulação, ela tem uma puxada, né? E é como se fosse literalmente isso, você pega um acorde, você puxar a tua articulação, ela responde fazendo isso. E aí, isso recorrentemente, você é uma pessoa que ela pode ter alguma lesão, e aí o Juan ganha um cliente e ganha mais dinheiro para botar no bolso. Frenagem, né? Exatamente. Eu vi uma palestra do cara, rapidinho, na FBV. Um cara, eu acho que ele foi até fazer testes pliométricos lá na banca, se eu não me engano. Sim, Eu sei quem é. Eu vi uma palestra, ele falou sobre algumas técnicas, ele falou sobre butterfly, ele falou... Eu não cheguei a ver uma com palestra vocês. dele. Cara, ele disse, olha, um dos piores movimentos biomecânicos para execução sem treinamento é o butterfly. Ele começou a explicar por quê, e aí ele fez o contexto da escápula com o quadril e mostrou, inclusive eu lembro bem que tinha uma imagem de um orangotango de costa assim se segurando, e ele fez o desenho da escápula e tinha uma pessoa se segurando e tal, e fazendo. Qual é o grande problema? Que dificilmente a gente treina frenagem. Dificilmente a gente treina frenagem, tá? E a frenagem para o CrossFit em alguns movimentos é a base. O butterfly é uma delas. Né? Tem inclusive concêntrico, excêntrico, concêntrico, excêntrico, excêntrico. Então, a excentricidade para o CrossFit, ela tem que ser quase que primordial dentro de um treinamento global, assim, Na verdade, para você fazer tudo bem. E eu vou até além. Sabe? Isso. Eu vou até além, porque hoje você tem, por exemplo, quando você pega treinamento para alto desempenho, crossfit, futebol, vôlei, basquete, um movimento que basicamente todo mundo deve fazer, você com certeza já fez, é a flexão lógica. Sim. Que é um movimento puramente excêntrico de freagem posterior de coxa. É um tem um coisa chamada FIFA 11, FIFA 10 mais, alguma coisa assim, e o nórdico ele está dentro dos exercícios de proteção. Hoje você não tem uma planilha eficiente sem flexão lógica. Justamente. Antigamente você não tinha. Hoje em dia você não pode ter. E Não membro tem, na superior, verdade. Qual é? Quê? Você pode ter pull-up excêntrico. Não, o nórdico ele é uma referência para membro inferior. E para membro superior, qual é? Praticamente a gente não tem. A gente não tem um exercício de referência. Olha, esse exercício aqui vai pegar esse grupamento aqui e vai fazer tal coisa. O nórdico, sim. Entendeu? Então a gente sabe qual músculo, como ele qual músculo, qual grupamento ele pega, o que é que ele vai fazer em termos de proteção para o joelho, para o quadril, enfim. Então, assim, é complicado, gente. CrossFit superior. Aí onde é que estava mesmo? Que agora me perdi. Falando sobre a relação de despencar, né? Sim, despencar, isso. Então é isso. Aí você tem uma pessoa que, por exemplo, você que tinha força, você conseguia fazer o movimento e você segurava. Então a frenagem do teu movimento ela era muito melhor do que alguém que, por exemplo, não faz na força, ela faz o movimento, o quadril dela ajuda ela a subir, ela vem aqui, só que ela não tem a força para segurar. Às vezes ela despenca. Aí ela vai fazer de novo outro balanço. E o ombro dela fica nessa constante sobrecarga. E aí assim, então, quando eu tenho força, eu garanto para aquela pessoa que ela tenha segurança de fazer aquele movimento com a independência de ela acertar ou não a técnica, ela vai conseguir fazer o pull-up. O que a gente vai trabalhar é um refinamento técnico para que aquele movimento ele flua de uma forma melhor. E aí, se a mecânica é melhor, a eficiência é melhor, aí você sai de 1 para 15 em algumas aulas. É uma sinergia muscular. Entendeu? É Exatamente. a capacidade de força de um músculo para o outro, para executar o movimento. A gente conversou muito com o Siddhartha no último episódio. Ele é bom. Sobre treinamento e falando justamente sobre isso, né? Que dentro do CrossFit a gente tem uma demanda, né? Que a galera precisa atingir e naturalmente as pessoas pulam essa etapa porque é mais fácil. É muito mais fácil, entre aspas, balançar e fazer 10 repetições sem me preocupar com o amanhã, né? Do que me preocupar em fazer uma base de força, tanto na ginástica quanto no levantamento de peso, com o treinamento em geral, né? Que pra gente, né? Falo por mim, falo por Felipe, a força é a base, velho. A força é a base, não tem pra onde. Então, a gente... o aluno tá se perguntando, então precisa fazer só força? Não, não é só força, mas você precisa ter, por exemplo, a questão dos exercícios técnicos, né? Não o que tu falou, assim, a técnica é por último, mas a técnica pode vir associada, mas não no sentido de performance, mas de ensino mesmo, de vivência, de dar bagagem de consciência corporal para o aluno. Isso pra gente é excelente, mas tem que ter sim essa base de força para suportar o exercício. E como o professor falou e você falou, né? Pô, butterfly, bicho, se o cara chega para mim e fala, eu quero aprender butterfly,
Aí, velho, eu olho pra ele assim de corpo cabeça. Você faz aí 15 repetições de strict Na pull-up força. na força, né? Você tem uma capacidade de suportar esse impacto que é absurdo? Tenho. Então, beleza. Então a gente pode Por aí. começar a sentir esse movimento, né? Então não é chegar lá e balançar e amanhã tá assim, ó, com o ombro. Inclusive, Destruído. a gente tem um exemplo contrário, eu vou me citar como exemplo contrário. Eu sou um cara que, tecnicamente, eu tenho um certo domínio, mas força não é meu forte. Até que eu falei com o Júlio pra ele fazer uma planilha pra mim de força, porque por algum motivo, você é nutricionista, tem nutricionista e treinador tem treinador, né? E nesse sentido, eu pedi pra ele fazer a minha planilha, porque eu sou um cara, por exemplo, quando você pensa em métricas, em números, você tem um número X de, por exemplo, de agachamento, o seu clean, pra quem é do CrossFit, tem que estar a 70, 80% daquilo. Meu PR de back squat é 125 e meu clean é 110. Então é muito próximo. Então quando você... bom. Oi? Tá bom. Lida Tá bom, bem, vai tá suar, bem, tem tá que- bem. Então, só que aí qual é o problema? E eu parei de treinar com cargas altas por conta disso, porque eu consegui até entrar com mais. Eu consigo chegar na barra, porque eu consigo descer, eu consigo buscar a barra. Tecnicamente a barra sobe. O problema é que quando eu chego lá, fazer o quê? A barra ela me esmaga, parece um trator em cima de mim. Tem um vídeo meu fazendo que na hora que a barra toca no meu ombro, eu caio junto com a barra. Porque eu consigo chegar, mas depois vai fazer o quê? Então, você tem possibilidade de lesão dos dois lados. Então é por isso que hoje em dia eu não treino mais com carga alta. Porque eu sei que se eu treinar, eu consigo chegar. Só que na hora que eu chegar, para eu subir, ou eu perco a postura e aí pode ter algum tipo de lesão, ou então o próprio fato de eu receber o movimento vai me machucar. Então, você tem que saber... Até, gente, é ponto fraco, né? Ah, então eu tenho que ser técnico. Não, eu sou o cara que é técnico e eu não tenho força. Então, eu tenho que ser o cara forte. Então, assim, é você... Mas aí, veja, aí já entra num contexto de avaliação e você tá vendo um Exato. ponto fraco, a variável lá, faz e você vai suprir. Eu acho que o problema, na verdade, no cross, eu vejo muito no cross, porque no cross a gente tem muita modalidade, então a gente sempre tem pessoa que gosta. Do cardio tem poucos, né? Então não vou nem falar do cardio, não. Porque pegar a pessoa que gosta do burpee, eu acho que são poucos, mas tem sempre os preferidos que gostam de LPO e tem sempre a galera que gosta da ginástica. Geralmente é o LPO, e né? geralmente a galera não é acostumada, não, eu amo LPO, mas eu vou treinar ginástica. A galera não sabe ter essa relação. E eu acho que pra vida também puxa muito isso. Eu sou bom em tal coisa, então não vou fazer outra coisa. Não, às vezes é a outra coisa que te limita no crescimento, né? Então eu sei que hoje o que me limita pra evoluir no CrossFit, justamente, no meu caso, Felipe, é justamente que eu não tenho força. E eu queria puxar pra Tamires agora. Fala. Porque, assim, né? Ela falou... Foi nesse episódio ou no outro que tu falou de creatina? Foi agora, foi nesse. Eu citei, né? Só É creatina. verdade, dá uma citada. Porque, naturalmente, né, a suplementação, farmácias de manipulação, obrigado, Farmapele, tá? Mas a gente vai ter que falar agora isso aí. Nutrólogos e tudo mais. As pessoas veem a necessidade, né? Parece que é a base, é essencial. Sem isso eu não consigo. Da suplementação ou do uso medicamentoso. Eu vi até uma reportagem um dia desse, né? Tipo, toma um remédio para dormir, toma um remédio para acordar, toma um remédio para comer, toma um remédio para não comer, né? E qual a importância da suplementação para você, né? Se ela tem uma relação direta com o resultado para essa pessoa que busca performance, falo do atleta, o cara que quer ir para o TCB, e a pessoa também normal, então você vai fazer esse link com os dois, né? Se realmente é necessário, assim, bicho, é essencial que você trabalhe com suplementação. É impossível não fazer, não ter esse resultado sem ela, ou só com a alimentação você consegue alcançar os mesmos resultados, por exemplo, de um Anderon Primo, um Pedro Martins, um Gui Malheiros. Então, essa parte da medicação, eu sei que você só citou, mas no fundo é o que a gente mais evita, né? Assim, acho que Isso. todo mundo que está usando a alimentação saudável, a suplementação é mais no intuito de evitar a medicação. Mas a suplementação em si, existe muito essa cultura e que, inclusive, muitas vezes, as pessoas parece que vão no nutricionista e que se não saírem com alguma suplementação, parece que não serviu, né? Tipo, só a dieta, tipo, mas eu não vou tomar nada. É tipo, mas eu não vou tomar whey, mas eu não vou tomar creatina. Então, assim, tudo dentro da nutrição é meio que depende, sabe? Não existe um sempre e um nunca na nutrição, até porque foi o que a gente citou no outro episódio, né? O corpo humano é único e por mais que exista a teoria, na prática a gente tem que ver também como cada um vai responder e tudo mais. Então, assim, a suplementação é cereja do bolo, ponto. Então, assim, não me vem a pessoa na primeira consulta que não treina bem, que não dorme bem, que não come bem, querer tomar creatina, porque, assim, prescrito por mim não vai, a não ser que... Eu ainda digo, você tá afim de gastar dinheiro? Meu bem, tipo, tá sobrando mesmo, mas só gasta com outra coisa. Faça uma doação, faça alguma coisa com esse dinheiro, porque melhor. não é isso, é a cereja do bolo. Agora, funciona? Funciona. Todos? Não.
Tem muito suplemento que não presta pra nada, tá? Que fique claro. Pode falar aqui, eu quero que... Então, assim, não, com certeza. Eu quero saber. A minha próxima pergunta Vamos lá, é sobre vamos isso lá. para os Mesa dois. agora. Ixi, Maria. Vamos falar do que funciona e do que não funciona, com certeza. Mas para responder sua pergunta... Tá bom, tudo bem. Funciona, sim. É necessário? Muitas vezes, sim. Sempre, não existe sempre, né? Então, a gente vai cuidar da alimentação. Vamos ajustar a alimentação. Vamos ver como é que tá teu nível de treinamento. Eu nem tenho treino, é aquilo que a gente comentou antes de começar, né? A gravar. Mas quem faz teu treino? Eu mesmo. Não, então vamos cuidar disso. Vamos organizar. Vamos ter um treino organizado com a dieta também. Vamos ajustar esse sono e tudo mais. E aí a gente pensa na suplementação. E aí, quando a gente pensa em pessoas que já têm essa base ajustada, eu já estou treinando bem, nanana, é aquilo que a gente comentou em relação ao nível que tá, né? Muitas vezes é aquele detalhezinho realmente que falta para melhorar a performance. Já está fazendo tudo tão bem que aquilo ali realmente vai ajudar muito. Então, é a cerejinha do bolo. Creatina. Acho que você trouxe isso porque a gente está falando de força, né? De fato, é um dos suplementos mais antigos, mais estudados, que mais tem comprovação científica de melhora de performance, em melhora de força, mas de alguns anos para cá, ela entrou muito no âmbito clínico também, né? Isso é uma coisa muito legal, porque assim, já tem muito posicionamento de segurança, né? Assim, de uso da creatina. Como eu comentei, eu não prescrevo nada que eu não tomaria ou que eu não passaria para minha mãe. Então, assim, eu prescrevo creatina, assim, porque é super seguro. E antigamente tinha muito aquela questão de sobrecarga renal, as pessoas tinham muito medo. E hoje em dia tem médico passando para idosos, para melhorar a sarcopenia, prevenção e tudo mais, porque é totalmente seguro. Então, assim, é legal sim, creatina é um dos suplementos, e aí a gente pode, deixa só o Juan complementar essa parte, mas eu vou falar também, quer dizer, eu não sei se ele vai complementar essa parte, porque é suplemento, Não, né? fala logo do top Se eu 3. souber. Top 5. Top São 5. top 5, Positivo e negativo. Não, top 5 positivo, na verdade, Não, porque assim... quero que você fale em 2. Não, tenha calma, bem. É porque existem, assim, as categorias, tá? Pensando em recursos ergogênicos, que é de melhora de performance, só existem 5 suplementos, está entrando o 6º agora, mas que não foi ainda validado pelo Colégio Americano de Medicina Esportiva. Só para contextualizar, a nossa base, digamos assim, na nutrição e na medicina esportiva é o American College, né? American College of Sports Medicine, a base científica, digamos assim. E eles só reconhecem 5 suplementos que melhoram a performance esportiva. 5, que são creatina, né, um dos de fato mais antigo, mais estudado e que tem vários outros benefícios. Parênteses importante, a creatina inclusive foi muito estudada no pós-Covid para melhora de função muscular, de cognição também, não é só músculo. Cérebro, intestino, tem várias funções da creatina. Vou dar um pote de creatina pra Duda Cortiz, ela esquece tudo. É sério, Às vezes é pô. só isso que precisa, mas enfim. A galera tá fazendo a lista pra comprar, você sabe, Ela né? dorme bem, tem que perguntar. Se não dormir bem, meu filho, tem memória certa. Ó, tem creatina a galera certa. tá aqui, não foi nem publi paga, mas a galera tá aqui com o proteinal aberto. Já tá aqui, né? Tá me falando aqui, creatina, tá no carrinho. Qual é o próximo do carrinho? Creatina é o primeiro. Primeiro não em ordem, tá? Mas acho que de antiguidade seria creatina. Cafeína. Cafeína de fato. Os meninos estão anotando. Eu só quero avisar isso pra claro. vocês. Coisa linda! Meu corpo ele é metade de cafeína, quer dizer que eu tô bem? Não, porque o excesso é ruim. Tudo em excesso é ruim. Né? Então, assim, existe a quantidade de cafeína, a necessidade de cafeína por quilo de peso. E se você não dorme bem, né? Que a gente já citou, acho que foi em off aqui do sono. Não, foi Isso em todos os foi episódios a on. gente fala. Todos os episódios a gente fala. Então, ela em excesso não é bom, né? Mas aí a gente pode falar detalhadamente de cada um deles. Mas creatina, cafeína, betalanina, tá? Betalanina é um deles, sim. Formigamentozinho, né? O formigamento é um efeito colateral, né? Não é o efeito de fato dele, é um efeito colateral. O efeito da betalanina ele age como um tamponante intramuscular, né? Então ele diminui aquela acidose que faz você treinar melhor, render melhor, né? Enfim. Dúvida. Até pra galera que uma vez me perguntaram isso, é legal. Se não ficar coçando, é porque não deu efeito? Não, de jeito nenhum. Algumas pessoas têm uma sensibilidade maior, outras têm menos. Eu sinto super pouco, por exemplo. Mas algumas pessoas sentem muito. Mas aquilo não é o efeito. Aquilo é um efeito colateral que algumas pessoas vão sentir mais, outras menos. Agora, é claro, dentro da nutrição esportiva tem o efeito placebo também. Então as pessoas adoram sentir aquilo, né? Começa a formigar e já vão correndo treinar. Então, ótimo, se ajuda de alguma forma. Mas não quer dizer que se não coçou, não funciona, não. É igual Tá falsificado, né, essa betalanina. igual a manipulação, né? O cara... Aí eu manipulo, o cara... Nem instalou, né? Aí eu disse, irmão... Se não instalar, Se não instalar, não... É, mas porque é bom. mais ou É bom menos, se o estalinho é bom. Pra quê? Aí o quarto é o bicarbonato de sódio.
que também age como um tamponante. Sabia não. Bicarbonato de sódio está dentro dos 5. Agora, qual é a questão? O bicarbonato de sódio é o suplemento mais barato que existe na face da Terra, porque é aquele bicarbonato que você Vai compra na na farmácia, farmácia. bem baratinho. ruim. Mas qual é o problema dele? Efeito colateral, né? O bicarbonato, ele tem que ser tomado, tem que ser testado, né? Tudo se testa, na verdade, nada se testa em competição, né? A gente fala muito disso também. Mas a forma de tomar, né? Porque como ele é muito alcalino, ele bate com o ácido do estômago e se você tomar de uma vez, ele pode voltar, né? Ou você vomitar, ou ter diarreia, enfim, pode não bater bem, Maria. literalmente. Então, tem algumas estratégias, que é o fracionamento, tomar com limão, né? Tomar aos poucos, enfim, tem toda uma estratégia. E tem uma estratégia também de você ir testando, que a gente chama de split doses, né? Ao invés de fazer a dose completa, e testando pequenas doses no dia anterior, para meio que ir adaptando o organismo. É massa, porém, tem essa questão. E ele ainda tem um benefício sobre a betalanina. Ele é efeito agudo. Ele tomou, você tem um efeito. A betalanina é efeito crônico. A gente tem um efeito com a betalanina tomando todos os dias. Não é efeito agudo. Que é igual creatina, no caso. É igual a creatina, que tem que tomar todos os dias, dia santo, feriado, eu falo isso. Não é dia que treina só. A pessoa treina 4 vezes na semana, toma os 4 e não toma as outras 3. Então tem que tomar todos os dias. Creatina é efeito crônico. Cafeína é efeito agudo e bicarbonato é efeito agudo também. E o quinto, meu preferido, Fala. Aquele. você sabe, Qual? Júlio sabe. Qual é o preferido? Poxa, da beterraba. Esse aí vem da Famapele. Fala beterraba. Não, é beterraba. É o nitrato, mas na verdade, inclusive, o Colégio Americano de Medicina Esportiva traz como suco de beterraba. Ele não traz nem como nitrato. Porque já tem estudos que relacionam o suco de beterraba e o nitrato de sódio, e o suco de beterraba tem mais benefício. Claro, quando se padroniza o nitrato. Seria a dose de 400 mg de nitrato. Quando você faz o uso do suco de beterraba ou do nitrato isolado, o suco de beterraba tem mais benefício por conta dos outros compostos que existem na beterraba. Então, por isso que por essas e outras, que eu sou fã da beterraba, porque é o único alimento que está lá dentro dos recursos Tá, como uma ergogênicos show. de melhora de performance, de fato. Depois eu tenho uma pergunta. Agora, Tami, quando tu falou, uma coisa que o pessoal de casa tá pensando, na hora que tu falou assim, recurso ergogênico, eu sei que na mente da galera já passou Na muita hora, outra coisa. anabolizante. Se pensa logo em anabolizante. Fala um pouquinho dessa diferença. Eu nem pensei nisso. Mas muita gente pensa. Quando eu posto sobre beterraba e falo de recurso ergogênico, muitas vezes no story alguém pergunta assim, mas como assim ergogênico? Ergogênico significa de melhora de performance, tá? Não necessariamente é com droga, com anabolizante, seja lá o que for. O anabolizante também vai ser um recurso ergogênico, mas existem alimentos e suplementos que também têm esse recurso. O carboidrato, por exemplo, vai ser um recurso ergogênico, né? Quando utilizado na quantidade certa, nos horários, é um recurso ergogênico, de qualquer forma. E por que, por exemplo, o recurso ergogênico, não entrou, no caso anabolizante, desculpa, não entrou no top 5? Porque a gente está falando de suplementação e de alimentação, né? Não é Perfeito. de drogas, digamos assim, né? De Entendi. medicação. Isso aí, inclusive, é de prescrição médica. Sinceramente, eu nem sei como o Colégio Americano de Medicina Esportiva vê isso. Eu sei que tem muita questão do doping, né? Que tem que ser muito visto quando a gente pensa em atletas de elite. Então, tem as substâncias que estão lá. Inclusive, tem suplementos fitoterápicos que estão lá no doping, né? Que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Mas esse top 5 aí que eu falei é de suplemento alimento, né? Essa parte de hormônio, de droga, Não é outra. com você. Não é comigo, sinceramente. Eu nem sei dizer exatamente quais são os que são aprovados ou não, porque não me aprofundo muito nessa área. Rosita, eu queria falar que eu entrei no modo polêmico aqui agora, mas você pode continuar, tá? Não, eu queria fazer uma pergunta, já que estamos, né, nessa parte. E a questão agora, que está surgindo muito, eu vejo muitos atletas, principalmente o pessoal de corrida, o pessoal de crossfit também está indo por essa linha, a relação sal-água. Tá. Deixa eu só complementar uma coisa. Você falou isso agora e eu lembrei. Eu falei que tem um sexto que tá para entrar, Foi. que é a glicerina. A glicerina ela já foi aprovada pelo Comitê Australiano do Esporte. Instituto Australiano do Esporte. Não é comitê mesmo, comitê. Mas não ainda pelo American College. Mas muito provavelmente nos próximos anos ele deve entrar no... Exatamente. Que aí é a questão da termorregulação. E pra gente que treina nesse calor, né, daqui de Recife, por exemplo, é bem legal. Mas ele foi banido por um tempo, inclusive entrou na lista da UADA lá, né, de antidoping, mas agora foi liberado e voltou como um suplemento efetivo.
Qual é a dúvida exatamente em relação a essa Não, tá coisa tendo da um água? uso, né? Tá tendo uma disseminação muito grande do uso da relação sal pela Mas volemia. você fala no esporte? No esporte. Tá. Não, é porque eu perguntei isso porque surgiu uma modinha no Instagram de uma cura tudo com água com sal. Isso foi algum médico do Instagram aí que pessoas veio de com corrida, isso. assim, usando bastante essa relação. Não, isso é importante sim, tá? Mas assim, no geral, o que é que a gente faz? As cápsulas de sal, na verdade, ou a reposição com os géis ou bebidas hidroeletrolíticas mesmo, que tem o sódio, pela perda, obviamente, que existe no suor. Mas, no geral, a gente só precisa utilizar isso em corridas ou treinos, enfim, muito longos. Isso. No geral, ali perto de 2 horas, tá? Não é nem tipo 1 hora e pouco. Eu só utilizo, né? Eu e os posicionamentos, né, recomendam ali a partir das 2 horas. Eu geralmente uso cápsula. Essa coisa da diluição aí que você está falando... porque até não é nem prático, na verdade, não sei entendeu? Necessariamente, não sei. No geral é cápsula. Como foi a ingesta disso, não. Né? Isso foi só relatado por alguns Mas pacientes importante. sobre maratona e os caras falando. É importante. Não, é importante sim. Aí pode ser, como eu disse, ou nas bebidas hidroeletrolíticas que já vai ter sódio, ou a cápsulazinha de sal e a ingestão de água. Isso está virando uma moda, assim, concomitante. principalmente na corrida. A galera Agora, tá- normalmente o pessoal usa com 30 minutos de corrida, 40 não precisa, tá? Mas eu vi tem muito um no aumento de Instagram, né? volemia, que é alguma coisa desse tipo, assim, pelo menos foi o que eu soube, assim, superficialmente eu ainda não pesquisei, mas está tendo. Há uma melhora no aumento da volemia, né, e você tem um fluxo de sangue passando mais forte, assim, ou mais pungente, assim, no corpo, e isso poderia levar a uma melhora do aporte de oxigenação, de nutrição e tal, isso é superficialmente. Não sei se é isso mesmo. Mas é o que os atletas estão me passando, assim, sabe? E está tendo esse uso mesmo, a galera está usando bastante. Difundiu no Instagram já era. Eu tinha visto no Aí é Instagram onde também. tá. Como eu te disse, existe essa necessidade de reposição pela perda no suor, com certeza. Mas eu nunca vi nada diretamente relacionado a isso. Faz sentido, né? Faz sentido, mas eu nunca li nada. Eu tô aqui por fora, eu só Talvez seja coisa perguntei. do Instagram, mas vamos ver, perguntei. vou me Vamos ver, aprofundar. vamos ver, perfeito. Cena dos próximos capítulos. Perfeito. Ranzito, Sim, o que querido. treinar significa pra tu? Como é? O que treinar significa pra você? Treinar? Isso aqui é o... Treinar como hábito, é que você está falando? Treinar? Como A é palavra treinar pra você significa o quê? Cara, treinar pra mim... Pra mim, treinar pode significar muitas coisas. Pode ser profissionalmente. Pra mim, pode ser a Desenvolva. minha profissão. Desenvolva. Por exemplo, o cara que treina muito, né? Aquele hábito de querer sempre estar se colocando nas situações de meta, então, assim, esse cara é um cara que vai estar sempre junto comigo, ou não sei, sempre junto comigo, mas vai estar precisando sempre de um apoio de fisioterapêutico, né? Treinar é a questão de saúde, é óbvio, não tem como, né? Treinar vem a questão da relação biopsicossocial, importantíssimo nos dias de hoje, né? A gente está vendo casos aí intermináveis de ansiedade, pânico, enfim. Treinar tem a relação de longevidade. Cara, equilibrar, né? O ser humano, para mim é isso, é equilíbrio. O treino, ele mexe no hormônio, ele mexe no cardio, no coração, ele mexe na tua profissão, no teu humor. Então, cara, o treino tem que ter o treino. Sem o treino, você tem um déficit de tudo isso que eu falei agora. Perfeito. E pra BT Brava, significa o que treinar? BT Brava, Vandinha. BT Brava, Vandinha. Tamires. Continuem falando depois, engolir. Eu nunca esqueço o dia que Júlio tava arbitrando Tamires. Tamires e Willy lá no. Como é que fala? Intergames. No Intergames. Aí aconteceu uma coisa que vocês ganham prova de PR. Aí a gente fala, o nome dessa dupla devia ser. Eu não lembro, não. Tu lembra disso não? Tu lembra O nome disso aí? dessa dupla devia ser o quê? Não lembro, não. Quadríceps, tu lembra disso não? Quadríceps, Ah, é verdade. Pô, tá. Cara, eu ri tanto. Tá lá, pá. Eu tava filmando Dani, meu amigo. Se você ver a gravação, vai acordar que eu dei uma gaitada. Foi mesmo, dupla do quadríceps. Então, se for resumir, pra mim, até Tamires Pessoa, eu acho que treinar é básico, sabe? Eu acho que eu resumiria em uma palavra, assim. Eu não consigo conceber, hoje em dia, uma pessoa que é sedentária, né? Com tanta informação que a gente tem. Isso é uma coisa que eu converso muito no consultório, que vai muito além da estética, né? Eu sempre falo muito isso. Vai muito além da estética, é uma questão de longevidade, é uma questão de saúde, é uma questão de segurança para suas articulações.
Eu ouvi uma vez um exemplo de uma professora que eu achei incrível. E, às vezes, quando eu tenho que chocar, eu falo isso no consultório. Eu digo assim, você quer, quando você tiver, assim, não vou nem dizer idosinho, não, mas sei lá, com seus 60 anos e tal, você tem tantos anos, precisando de alguém para lhe tirar da privada, tipo, você não consegue, não tem força para levantar da privada, você tem que construir isso agora, né? Então, para mim, eu penso em treino como uma coisa muito, realmente, longevidade, qualidade de vida. E eu digo como básico, porque, assim, claro que a gente tem o descanso. Mas eu entendo assim na minha vida. Eu tomo banho todos os dias, escovo os dentes todos. Eu tenho o meu treino do dia. Não tem. Eu até brinco, eu digo, eu acordo depois do treino. E se eu perder a hora, acontecer qualquer coisa, eu vou dar um jeito de fazer um treino rapidinho. Porque para aguentar o meu ritmo do dia, eu preciso do treino. E é engraçado que às vezes as pessoas pensam assim, caramba, o meu dia vai ser muito corrido, eu não vou conseguir treinar. Eu sou o contrário, de verdade. Quando eu digo, caramba, o dia hoje está muito pesado, eu tenho que treinar, porque senão eu não aguento. Desopila, né? Não, eu acordo. Tipo, eu chego na banca arrastando assim um lençol, tipo... Que eu até brinco no Instagram, né? Às vezes eu posto. Eu digo, vocês acham que eu acordo todo dia? Assim, bom dia céu, bom dia sol. Não, eu acordo sofrendo. Eu acordo sofrendo. Mas eu saio de lá outra coisa, né? Porque realmente essa questão... Claro, tem o benefício estético, tem, né? Não seremos hipócritas, a gente gosta do resultado que a gente vê no espelho, a gente gosta de se sentir bem, mas já é muito além disso. E são os resultados agudos e crônicos, né? A gente estava falando agora de suplementação em questão aguda e crônica, são os resultados agudos e crônicos. Agudo, que é essa questão, que é imediato, você sai de lá. Uma vez aconteceu uma coisa tão engraçada, eu saí de casa para ir treinar e mandei um áudio para uma amiga. Alguma coisa que a gente estava falando, no dia anterior eu dormi e tal, quando eu acordei eu saí respondendo. Treinei e mandei outro áudio depois. Aí ela fez assim, escuta a tua voz, a diferença do antes e do depois. Eu fui escutar. Nossa, depois do treino eu já tava. Antes eu estava... Tudo bem, eu tinha acabado de acordar. Mas é diferente. Então, pra mim, é agudo, né? O benefício agudo. E eu tento colocar isso muito na cabeça das pessoas. Até complementando o que a gente tinha falado antes. A gente falou muito da força pro crossfit. Mas eu falo isso direto no consultório. Eu digo, todo atleta ou esportista tem que treinar força. Então, quantas vezes eu não atendo corredor e o treino de força? Ah, não faço. Não, mas como não faz? Não faço. Mas vai começar quando? Eu já digo assim, né? Vai começar quando? Tipo, não tem a opção de não começar. Se você quer fazer uma corrida, seja 10 km, seja 21, 42, nem comento, tem que ter o treino de força. Então, pra mim, treinar é base, é saúde, é longevidade, enfim. Eu sou suspeita, né, minha gente? Vamos combinar. Também falou um negócio interessante. Como, durmo, acordo, como, durmo, tomo banho. Sabe quem falou isso? Numa entrevista, em relação ao treinamento? Arnold Schwarzenegger. Ele falou justamente o que você falou. Olha aí, Ele ó. disse, porque Nem perguntaram a ele que com a idade dele, depois de tudo que ele tinha feito, né, no bodybuilding lá, no fisiculturismo, se ele ainda tinha motivação, porque ele ainda ia para academia todos os dias, treinar 2 horas, 2 horas e meia e tal. Ele disse, cara, eu acordo, tomo banho, como, durmo. Eu não entendo o que você está me perguntando. Eu disse, não, porque você, nessa idade, depois de tudo que você fez, já foi tanta coisa e tal, astro, e você ainda tem que Ainda vai pra academia? E ele, como se fosse uma obrigação, assim, né? Não, isso é minha vida é assim, sabe? A relação da minha vida toda é essa. Eu tenho que fazer isso para a vida, não como uma obrigação ou como, eu tenho que fazer. Uma coisa interessante que você falou de longevidade, meu filho ia nascer. E aí eu cheguei para minha mãe, meus pais estavam sem fazer nada, né? E eu disse, olha, meu filho vai nascer, Nilo vai nascer, e vocês não vão ter a capacidade de colocar ele no colo. Exato. Porque ele vai ficar pesado logo, né? Pelo tamanho, né? Da criança. Pelo tamanho. Então, vocês não vão ter a capacidade, né? Hoje já estão tudo pertinho ali dos 70, né? Os meus pais. Então, eles ficaram com aquilo, acho que na cabeça, e eu dizendo, vocês não vão conseguir porque não tem como. Hoje, do jeito que vocês estão. O menino começar ali com 4, 5, bater 10 quilos, complicou. E se ele vinha correndo um abraço... Foi o que aconteceu, eles começaram a ir para academia. E minha mãe me falou depois, né, que estava indo e tal, e começaram a fazer um treinamento funcional perto lá da casa deles. Minha mãe hoje deve ter 66, tá? 66, vai fazer esse ano, o que vem. Meu pai está 70. Então, minha mãe tira ele do chão. Meu filho tem 4 anos. Que linda. Cara, é uma força absurda. Pega no colo, vai, desce, não sei o quê, bota no carro. Então, assim, sem atividade física, meu irmão, ia ficar impossível isso, velho. Não tinha condição. Entendeu? Você vê como é o impacto, né? Isso é um ponto que eu puxo também. Às vezes a gente tem que tocar na ferida, né? E às vezes é isso que eu falo. Quando eu sei que é tipo um adulto jovem, às vezes 30 e poucos anos, e tem um filho.
E aí eu falo assim, ele ainda consegue, digamos, um homem ainda consegue tirar do chão e tal e tal. Mas eu digo assim, hoje você consegue correr com seu filho. Aí a pessoa meio que vai se dando conta, assim, de que Não. deixou de fazer isso e pra ele já é o natural não fazer. E aí eu digo, bom, você quer ver seu filho crescer, você quer netos e tudo mais. Então, assim, é a partir de agora realmente que tem que cuidar. E é bem isso. Pois é. E essa questão do hábito, você falou aí eu não nem sabia que ele tinha falado isso. fala. Mas eu até anotei aqui, porque é uma coisa que as pessoas falam de mim, assim, até, tipo, eu viajo. Aí eu posto treinando. Menina, mas nem na viagem tu relaxa. Eu digo, mas veja, faz parte do meu ser, do meu acordar. Para eu ter disposição para aguentar a viagem, eu preciso começar meu dia desse jeito. Claro que vai ter um dia ou outro que aconteceu, dormiu mais, relaxou um pouquinho, não vai. Mas faz parte. Claro. Tipo, não é assim, não, eu tenho que ir porque eu tenho que perder X calorias. Sabe quantas vezes eu olho pro Apple Watch pra saber quantas calorias eu perdi no treino? Nenhuma. Eu não observo isso. É o de menos, né? Não é isso, é o contexto, né? É importante, mas é o contexto, né? Pegando o que Cida falou no episódio dele, que tá não citando como ele citou, mas o movimento ele é uma parte indispensável da nossa vida. Exato. Então, a realidade é que a gente tá falando de crossfit aqui, de musculação, treino de força, mas a realidade é que você tem que se movimentar. Seja fazendo crossfit, seja fazendo musculação, fazendo funcionar na praia, fazendo onde é que você quiser. E é engraçado porque pegando o gancho que tu falou, Juan, eu lembro que logo no começo da minha vida de estagiário, sempre cito essa academia, eu tava trabalhando na Unic. E aí eu dava aula pra uma senhorinha lá, tinha uns 70 e poucos anos, e ela chegou um dia e falou assim, Felipe, obrigado. Obrigado pelo quê? Não, eu conquistei meu objetivo treinando. Eu falei, pô, que massa, o que houve? Você perdeu até então, só pra contextualizar de novo. Na minha cabeça, tava mudando um pouquinho, porque eu participei de um projeto na faculdade com Doce Vida, que trabalhava com diabético, então ali eu comecei a entender que o treinamento ia muito além de estética. Mas até então eu entrei na faculdade, curiosamente, para trabalhar com fisiculturista. Eu entrei pra isso, eu entrei focado. Eu vou transformar a galera em seres gigantes de massa magra. E pra mim era só o que importava. Só estética, como fazer o bíceps crescer, era tudo o que importava. E aí eu comecei a buscar outras coisas, outras informações. E aí, nessa academia e tal, desse dia treinando, ela chega e fala assim, eu falo, o que aconteceu? Ela fez, não, é porque eu treino há isso há 1 ano. Eu cheguei na minha igreja, aí tinha uma rampa grande na igreja. Ela fez, eu sempre subi por um ladinho pelo corrimão. Eu subi a escada plena. Eu sentei na cadeira, eu ajoelhei para fazer a minha reza, eu levantei sozinha e eu desci a escada. Eu me arrepiei, juro. E naquele dia, eu juro, eu me arrepiei todinho naquele dia. Nossa. Eu falei assim, bicho, vai muito além. Nossa, Vai. muito. Daquele dia, eu fiz culturista, pra mim, fez toda a graça. Juro. Até hoje, muito sabe? lindo. Até hoje, pra mim, ganhar massa, emagrecimento é massa, é legal, faz parte do objetivo, é bacana. Mas é por isso, inclusive, que a gente criou o Traincast. Porque, como tu falou, é muito além de Estética, muito. Muito, é um muito, benefício, lógico, a gente gosta de se ver no outro- espelho. E quando a gente não se vê da forma que a gente gosta, a gente se sente mal. Mas, de uma forma geral... Porque maravilhoso. eu vejo esse ganho latente muitos nos pacientes que estão fazendo reabilitação, né? Então, se ele está reabilitando, então ele está voltando a fazer o que fazia antes. E a perda da habilidade gera na cabeça, assim, é um baque, né? muito grande. Exato. Então, assim, pronto. Ju, Vi lá. sim. Então, assim, a gente tá fazendo um trabalho e ela tá voltando. Assim, Ju tava treinando até um dia desse aí bem pra caramba e ela fazia todos os movimentos e tal. E hoje ela tá fazendo o trabalho e ela chegou pra mim e disse assim, eu tô muito feliz. Eu acho que foi semana passada. Ela disse o que foi. Ela fez, meu braço tá voltando a estender completamente. Né? Então, um negócio que ela fez uma cirurgia no ombro, e eu disse, não, Ju, calma, isso vai vir, fica tranquila, isso vai vir rápido e tal. Não, mas, cara, eu só vim até aqui, era uma dor insuportável. Eu disse, sim, mas você tá fazendo trabalho. Não, mas pouco tempo, uma cirurgia já... Porque ombro é complicado. Eu acho o ombro até mais complicado que joelho, porque é uma articulação muito exposta. O joelho não, entendeu? Então, o ombro, tudo que segura é ligamento face e músculo ali, os tendões. E aí ela tá voltando, então, sendo que é o seguinte... O que ela comenta em relação à perda do treinamento e da função do braço é notório, assim, que mexe muito. E não estou falando ela com... Não é só você não, viu, Ju? Estou falando de todos os pacientes. Não, ela tava na bunker ontem. Na bunker ontem, cara, eu juro, ela andou assim, ó. Gente, olha! Ela ficou andando aqui, tá esticando. Então, cara, isso é que é maravilhoso, sabe? Essa você poder participar e ajudar esse desenvolvimento do paciente a voltar ao que ele era antes, né? A melhorar a capacidade e devolver ele para o que ele gosta de fazer. Isso aí é sensacional. Qualidade de vida, né? Qualidade de vida. Perfeito. Eu acho que a gente podia
finalizar com 2 perguntas. A primeira é um pouco polêmica. Vai ser- isso quer dizer, vai ser polêmica, meu filho? Vai ser mais um polêmico? A segunda vai ser não, mas a primeira vai ser. Eu quero que vocês falem 3 coisas na área de vocês, tá? Que a gente ouve falar que ajuda a performance e na verdade não ajuda não. Começando por quem? Pode alternar entre vocês, tá? Ó, Pode ser até 3. Faz 3. eu penso... 3 seguidas de Tamires. Tá. Poxa, obrigada. Coisa que o Instagram avisa e na verdade não é balela. Não, eu já pensei em 2 aqui, agora eu tô tentando pensar na terceira. Vai falando as 2. BCAA, né, eu acho que já caiu por terra há um certo tempo essa questão dos aminoácidos isolados. Né, no fundo, Tomei tanto isso. o BCAA... Atleta, tomei Era muito, caro, pô, era cara. caro. Todo mundo. Comprimido desse tamanho, ruim pra caralho. Na verdade, o efeito acaba sendo muito maior do contexto, né? Porque, tipo, no whey tem BCAA, né? Que é isoleucina, leucina e valina. São os 3 aminoácidos. A leucina, inclusive, é um aminoácido limitante para hipertrofia. Mas ele tem um efeito muito maior quando no contexto, né? Então, essa coisa dos aminoácidos isolados caiu por terra. A outra questão seria a dieta hiperlipídica. Essa coisa da dieta de mais gordura, tipo a dieta cetogênica da vida, né? Dieta cetogênica para melhorar a performance, também não, porque de fato o carboidrato é o macronutriente que está mais ligado diretamente a essa questão do recurso ergogênico. Claro que proteína também é importante para a recuperação muscular, para outras coisas também, né? Claro, a gente está falando de forma bem sucinta, mas o carboidrato seria o principal. E agora eu vou deixar ele falar para pensar na terceira. Correto. Dá-lhe, Juan. Veja bem. Eu só quero avisar que eles não falaram essas perguntas pra gente, não, viu? Eu podia ter falado pra gente ensaiar antes, pô. Não, Pensar em 3 coisinhas Vamos lá. assim. Refaça a pergunta. Refaça pra ele pensar mais. Para eu poder especificar bem o que é que eu vou dizer. Tá, tipo assim, Juan, fui tal em X pessoa, não importa quem seja, qualquer um da vida, tá? Fisioterapeuta lá do Canadá, tá? Certo. E eu fiz tal coisa. Aí você vai fazer assim, vai fazer, esse tipo de tratamento. Tá. Vamos começar pelo kinésio, certo? Eita. O kinesiotape. Tá. O kinesiotape, ele é uma fita elástica, né? E vende-se muita ideia de estabilidade articular, de melhora da capacidade angular da anatomia, de você conseguir fazer as amplitudes e de você ter estabilidade, vamos supor, da cabeça do húmero, um exemplo. E uma coisa é dizer que funciona e outra coisa é funcionar, né? Então, na área de saúde, por exemplo, na fisioterapia, como é que a gente faz? Tem algum abençoado lá, cientista, que vai pegar dentro de um contexto, dentro de uma normativa científica, de um artigo científico bem organizado e bem pautado, e ele vai desenvolver a pesquisa para saber se tem ou se não tem, quanto tem, o percentual, como é que foi, blá, blá, blá. Quando isso sai, a gente norteia o tratamento através dessas informações. Então, o que é que acontece? Para o kinesiotaping, esse norte não acontece. Quando eu digo que não acontece, ele acontece para não utilização. Deu para ser... Sim. Deu para ser Sim. claro? Né? Então, quando alguém chega e diz assim, olha, eu vou estabilizar o teu joelho com kinésio e tal, isso não quer dizer que você não use a fita para certas situações. Exemplo, você está com um atleta final do BTD aqui e o cara chega e diz assim, bicho, fui descer ali da barra e senti uma visgada no meu braço. Então como eu conheço o atleta e sei a capacidade dele, mexo no braço, vi que não tem nada, mas aquilo ali já houve uma dúvida na cabeça. Eu pego o kinésio e disse, meu irmão, e aí vem a questão da experiência da profissão, dizer assim, eu vou induzir ele Efeito placebo. ao acerto, é isso aí. Sendo que a gente chama de indução. Mas é ao porque tem acerto. estudo na medicina esportiva que é efeito placebo. Mas efeito Existe. placebo A pessoa não é melhora a tra- performance. Então, Toma essa cápsula, vai melhorar. Não tem nada. A pessoa melhora. momentaneamente, mas não entra Confiança, como né? um tratamento. Não, porque claro, vai chegar uma é. hora que Não esse que a gente vai fazer gatilho- isso, tá? Só pra avisar. Não vou estar por passando favor, nada por dizendo favor. não. É só existe base. Então, o fisioterapeuta, dentro de um contexto, ele tem que ter o mínimo de discernimento se ele vai usar ou não. Para isso, meu irmão, vai lá e usa, velho. Falta uma prova. O cara pode subir no pódio, pode correr, pode fazer, tá entendendo? Vai lá e bate nas costas dele, olha pro olho dele Tá e diz preso. assim, olha, agora tu vai lá.
tu vai fazer o clean, tu vai subir, tu vai pra barra e tu vai fazer essa porra toda e tu vai ganhar essa merda. Vai lá e arrebenta. Beleza. Tu usou o kinésio. Perfeito. Agora, se tu chegar lá no cara e dizer assim, olha, tu vai ficar usando kinésio a cada 3, 4 dias, a fita vai cair e eu vou fazer uma estimulação do teu manguito rotador para manter a estabilidade do teu húmero e não sei o que. Não. Por quê? Porque o bendito lá, cientista, foi lá e viu que não é. Então, isso te dá um norte, né? Por exemplo, acho que já tem alguns artigos científicos mostrando a questão da drenagem linfática num processo, por exemplo, de entorse do tornozelo. E a gente colocar as fitas e tal. Eu estou estudando um pouco mais isso. Eu confesso que eu deixei um pouco de lado isso aí, mas eu ainda uso para fazer isso, essa questão da drenagem, tá? É visual, dá para ver que onde está a fita tem uma melhora, da retirada e tal, da equimose, mas está muito ainda superficial. Isso seria um contexto. Então, usa-se o kinésio até para tratar, enfim, Perfeito. cefaleia e tal. Vamos lá. Eu já pensei no meu terceiro. Vai, que... Água com limão emagrece. É porque vocês falaram mais de performance, né, na Mas você verdade. falou do mas jejum da assim, gratidão. sim, água, limão, e glutamina. Água, limão, tem todo o glutamina, complexo, né? Ave Maria. Deu a peste, né? Não, então, mas isso aí é uma coisinha do Instagram. Mas a glutamina, pronto, foi bom você falar de glutamina? Legal, você lembrado. Porque água com limão, as pessoas falam no sentido de emagrecimento, que de fato isso não existe, né? Na verdade, não existe chá, que pronto, tem vários mitos aí, começa a puxar todos os outros, né? Chá, enfim, mas água com limão não vai servir para isso, de fato. É muito mais um efeito de estímulo digestivo, né, ali em jejum, né, e a vitamina Czinha ali que vai ter do limão, que nem vai ser uma quantidade tão grande quando você pensa num meio limão ou um limão que seja, mas é legal porque a gente vai estar dando essas pitadas, digamos assim, ao longo do dia, mas não vai auxiliar no emagrecimento. Mas em relação à glutamina, que também algumas pessoas, serve, não serve, aí também as pessoas já vão pro outro lado, assim, de não serve pra nada, porque é muito isso, né? Ou serve pra tudo, tipo, é o milagre da hipertrofia, da imunidade, não sei o que, não serve pra nada. E não é assim, a glutamina, ela funciona, mas para quê? Né? A glutamina é um aminoácido que, maior parte dela, né, fica no intestino. Então, ela funciona muito para recuperação de enterócito, para o intestino. Então, ela vai ajudar indiretamente, né, por melhorar a absorção de nutrientes, melhorar a barreira intestinal. Quando se fala que glutamina melhora a imunidade, é porque ela melhora a barreira do intestino. E o intestino também vai funcionar para a imunidade. Então, assim, a glutamina vai ajudar na hipertrofia, na performance diretamente? Não. Mas ela vai ter esse auxílio indireto e, quando bem utilizado, vai funcionar. Mas aí seriam... É isso aí, pronto, acho que fechei. Olha aí. Foram 4. Perfeito. Olha aí. Tô no crédito. Vai, Juan. E aí, Juan? Duas, Juan. Faz teu nome, Duas, Juan. vai. Duas, Juan. Vamos lá. Sem papas nada. Veja bem, assim como a liberação miofascial, tá? Que se usa muito, né? Se indica muito para dor, né? A liberação miofascial. A gente tem o contexto da ventosoterapia, tá? Ai, meu Deus. Veja. A ventosa. Eu gosto desse. A ventosa. Só que não, tá? Só que não. A ventosa. Como eu disse, você tem que ter um contexto científico para dizer o que funciona, o que não funciona, o que produz, o que não produz. Você chegar e dizer assim, aqui está nessa cor, por conta disso tem uma correlação com o pulmão, com o fígado, aqui está não sei o que e tal. Cara, tem muitas variáveis que a gente pode contradizer isso aí. Por exemplo, a tonalidade da pele, né? Uma ventosa nela com a mesma pressão que a minha, no mesmo local, a gente fazendo o mesmo treino, não quer dizer que ela esteja inflamada ou eu não, né? A pele dela é um pouco mais clara que a minha, isso já seria uma barreira. Outras questões seria o roxo em relação a melhora da capacidade de oxigenação. Veja, aquilo é uma lesão superficial da pele, né? Um extravasamento e tal. Já é meio complicado. Logicamente que isso vem de um contexto milenar, de todo desenvolvimento, e que realmente já existia e ficou lá, o Phelps lá fez o favor de usar e todo mundo explodiu. Sendo que quando a gente vai para o vamos ver, não é bem assim. Tá? Então, se uma técnica ela diz que faz isso e faz aquilo, a gente tem que chegar e provar e testar aquela técnica. Então, artigos científicos seguros de boa qualidade norteiam a gente para que não é que não use. Eu até conversei com você, eu uso a ventosa, né? Por exemplo, eu usei num paciente um dia desse, ele estava com
uma disfunção na plica sinovial. É um tecido conjuntivo que fica da evolução. E aí você, por exemplo, os agachamentos, você pode ter uma irritação desse tecido e ter uma inflamação, né? E ele fica espesso. Então ele cria uma barreira. Você começa a sentir a patela como se ela arranhasse, ela fizesse um ressalto. Então o que é que eu fiz? Eu peguei, rebati o músculo, coloquei 2 ventosas e pedi o movimento dele. Mas a intenção da ventosa foi usar ela como uma ferramenta, não ela como um tratamento. Eu não Mais cheguei uma lá vez, para né? puxar Não é- mesma e dar coisa. muitas Não é e tratamento, dar é ferramenta. pressão para ficar vermelho e criar um sangue ali, e depois fazer uma sangria, né, que é outra técnica junto com a ventosa de você sangrar, furar, fazer alguns furos e botar a ventosa para que aquele sangue saia. Não é esse contexto. Foi um contexto realmente de ferramenta, como é o gancho de ferro, como é a parte de liberação lá com rolinho, ou com a haste de ferro e tal. Então, assim, a ventosa é vendida hoje, né, como um tratamento, né? E eu, particularmente, pelo que eu vi, estudei, eu não vejo como um tratamento, eu vejo realmente como uma ferramenta, assim como a liberação. E aí ventosa ficou para tudo, né? E aí vem o contexto social, porque sou atleta, né? Uso ventosa, tá todo mundo marcado e tal. E não é bem assim que as coisas são. E Então, o terceiro? o terceiro é o seguinte. É mais polêmico o terceiro, só pra gente se Na realidade, preparar. o terceiro é muito novo, tá? É uma coisa que está chegando agora, que o que tem sido colocado em relação à ciência também não dá um norte para positivo, que é o ozônio. Tá? Não sei se vocês sabem que o ozônio, uma parte da técnica, ela é feita em via mucosa. Então, a grande parte do tratamento ele é anal. Tá? Então, é feito uma cânula, tem lá e tal. Enfim, eu tive uma amiga, né, que a gente estava fazendo uma formação lá em São Paulo, lá na USP, de termografia do esporte, e aí ela foi impedida de fazer o trabalho pelo comitê sobre ozônio. Bem, veja bem, quando eu vi isso, e isso já tem uns aninhos, tá? Já tem uns aninhos, o ozônio ainda estava surgindo. E a gente sabia muito pouco de ozônio, sabia que já estava sendo utilizado para outras coisas, né? Então, assim, o ozônio melhora os processos inflamatórios, o ozônio faz isso. Cara, vamos lá ver o que a ciência fala, vai lá, procura lá. Eu dou uma indicação, assim, para os fisioterapeutas que estão começando. PubMed e Cochrane. Tá? Se você souber mexer nesses dois, irmão, eu garanto a você, você vai ter uma qualidade muito grande de como você vai conseguir tratar seus pacientes. Você vai ter um norte, uma base científica robusta para você direcionar o que é que você vai fazer. Porque eu estava comentando isso com vocês, você chegar lá na clínica, em termos de maquinário, não tem tanta coisa, né? Mas tem as coisas que realmente funcionam. Tem um laser? Tem um laser. Por exemplo, tem um TENS? Não tem um TENS. Esse já é o quarto, já? Entendeu? É o Não, bônus. o TENS, ele tem a sua utilidade ali. Ele é positivo para algumas coisas, mas no contexto geral... fundamental, né? Se você tem um laser, se você tem um outro tipo de eletroestimulador, você tem, enfim... não entra num contexto de você gastar um dinheiro ali para o TENS, mas tem, tá? O ozônio ainda está vindo muito à prova, então o que surgiu ainda não dá um direcionamento para que você compre uma máquina, sendo que uma máquina de ozônio é caro, o custo é caro, né? E tem curso à torta e à direita agora que está sendo utilizado. Enfim, veja, eu acho que todo norte ele tem que partir da ciência, de você ter um embasamento mínimo para aquilo que aconteça. Por exemplo, a galera fala assim, mas Juan, você não utiliza praticamente nenhum tipo de ferramenta. E se você vê o pessoal que trabalha comigo lá nos eventos, você praticamente não vê nenhum tipo de ferramenta, todo mundo usa a mão. É mãozinha, exatamente. Tá? Então, assim, a liberação miofascial ou a mobilização muscular, ela está nesse patamar aí. Então, a mão vai ser a ferramenta do terapeuta para poder melhorar aquilo ali. Mas quem foi sou eu que estou dizendo? Não, é a ciência que está mostrando. Tá? Então, seria mais ou menos isso aí. É isso aí. Perfeito. Foi um puto episódio, hein? Pô, que é isso? Absurdo, velho. A galera tem muito conteúdo, viu, pessoal? Eu tenho um caderno cheio aqui, meu amigo. A gente anotou pra caramba aqui. Eu acho, assim, esses episódios que a gente sai, né, a gente fica aqui viajando, só absorvendo a informação. É essencial, né? Porque, como o Felipe falou, o objetivo da gente ter criado o TrainingCast é justamente conversar sobre o treinamento de uma forma
descontraída, leve, né, acessível tanto para nutricionistas em formação, nutricionistas formadas, fisioterapeutas em formação, fisioterapeutas formados e o público em geral, que é o principal atingido com essa conversa, né? E a gente recebe muito feedback, né? O último episódio que a gente fez com o Siddhartha foi um episódio mais denso, né? Falando sobre levantamento de peso, sobre treinamento. Pô, ele tem até uma via um pouco na pegada diferente, né? Eu acompanho ele lá, ele é show. Ele já tem uma ideia diferente do treino. E assim, a gente recebe muito mais feedback de aluno, leigo, entre aspas, que não é da área, do que de profissionais, sabe? Então, isso pra gente é muito gratificante. Eu queria agradecer demais a presença de vocês. Muito obrigado. É uma honra. Sensacional. Também acho que a gente tá perto de pessoas que têm uma qualidade profissional, né? E por nós. A gente tem um carinho muito grande por vocês, né? A gente tem, como eu falei pra todo mundo que veio aqui, a gente até agora teve a honra de falar que a gente conhece as pessoas pessoalmente, né? Legal. E de fato é uma honra, porque é uma coisa que até a cidade fala muito, a gente paga pau pra muita gente lá de fora e a gente tem muita gente incrível aqui Perfeito, dentro. exato. Né? Então, assim, você olhar pro lado e falar, caramba, Tamires Farias, que vai pra tudo com ingresso palestrar. Meu irmão, treina aqui do meu lado, Arnold, velho. no Sabe? Vou pro Arnold, hein? Aproveitando no Arnold. Tem o Juan que atende Deus e o mundo, atleta de ponta e tal. E o cara atende, o cara pode me atender, velho. Mesmo naipe. Então, assim, ter essa qualidade de pessoas próximas é muito gratificante. Ter a honra de falar com vocês é sensacional. Bom, tá? recíproca é verdadeira, né? A gente tá lá no dia a dia, vê a dedicação de vocês lá com os atletas. A gente troca muita ideia, né? Também, os resultados. Né? Exatamente. A gente troca muita ideia. Assim, eu atendo pessoas que não são lá da boxe que vocês trabalham e falam no nome de vocês, entendeu? Isso. Então, assim, tipo, conheço, conheço lá, Lipe, Júlio, conheço, treinei com eles em tal lugar, gostei muito da aula dos caras, eu vi que você tá lá na banca e tal, tal. Então, é muito bom, porque a gente sabe que também a confiança é recíproca também. Eu sei que eu posso chegar e pegar meu paciente e dizer assim, na mão de vocês dois, meu irmão, o cara precisa melhorar essa capacidade, isso aqui, mete bronca. Entendeu? E isso é muito bom, a gente ter essa confiança de profissionais que a gente pode sempre estar direcionando, fora a minha Nutri das estrelas, né? Que aí é história, daí eu nem vou nem falar, né? Nem falar, só sai do consultório com a beterraba, né? O que eu falei das minhas indicações, que eu só indico o que eu tomaria, o que eu indicaria para minha mãe, segue com os profissionais também. Sim. E eu posso dizer que eu indicaria de olhos fechados, viu, para vocês. E aí, lógico que vão seguir os pacientes, tanto para os meninos como para você também. E já, enfim, me despedindo aqui, né? Que eu acho que eu quero agradecer de verdade, de coração. Eu sei que foi complicado pela agenda, mas como a gente até comentou, que difícil é acabar, né? Porque a gente vai se empolgando. Foi uma conversa muito leve, realmente, como vocês podem ver. Mas, assim, que tenha ficado a mensagem, pelo menos minha, de que não deve ser uma coisa complicada, né? A nutrição. E entender, eu gosto sempre de passar que a nutrição, na verdade, é uma aliada. Né? Quando as pessoas falam assim, mas fazer dieta é muito complicado. Eu sempre tento ir pelo outro lado, pelo contrário, você ganha tanto, né? Quando você faz realmente a nutrição adequada, tanto em termos de performance, de resultado, de estilo de vida, de qualidade, de longevidade, como a gente falou. Então, tirem da cabeça que é uma coisa complicada. Realmente tem que ser uma coisa que faz parte da sua vida e que só vai agregar, né? Realmente suplemento é interessante, mas é a cereja do bolo, como a gente falou. Então, que essa consciência possa ter ficado aí, né, na cabeça de vocês. E eu estou disponível para dúvidas sempre no meu Instagram. Qual é o Instagram de vocês? Por favor, divulguem. O meu é Tamires Farias Nutri, só letrar, né? Porque, enfim, TAMYRIS, Farias Nutri, tudo junto. Perfeito. Juan.Físio, JUAM de Maria, .Físio. E o lever.físio com PH. Perfeito. Quer é o da clínica. A clínica tem Instagram? A clínica tem Instagram também, né? Eu tenho um centro de nutrição aqui em Recife e que a ideia é ter especialidades de nutrição, né? Lá a gente tem a nutrição esportiva, a clínica materno-infantil, oncológica, enfim, né? A gente trabalha com as especialidades dentro da nutrição. E o Instagram é o Centro de Nutrição Tamires Farias, Tamires, TAMYRIS. Perfeito. Você aprendeu a escrever também. Obrigado, mãe. Obrigada, mãe. Eu digo isso. Eu tenho que soletrar meu nome a vida inteira, mas eu gosto do meu nome. Então, tá tudo pessoal, certo. mais uma vez, muito obrigado, tá? A você que nos assistiu até aqui na nossa segunda parte, muito obrigado. Tá? Valeu! Vamos embora. Valeu. Mais um tchau. Tenicast fechando. Foi. me now.